acesso aos campeonatos profissionais. É exatamente isso que vamos falar agora, sobre a segunda Liga e sobre a Primeira Liga. Sintonia de Ataque, que conta hoje com duas novidades. A primeira novidade é então o regresso do nosso amigo Xavier, que vem regressar ao seu posto, não é? Portanto, com a saída do Albuquerque, que por motivos profissionais fizemos aqui um grande abraço para o Albuquerque, que muito bem também esteve sempre aqui connosco, e agradecer a sua sempre disponibilidade para estar aqui connosco, mas agora o Xavier está de regresso. E temos também connosco o Dr. Miguel Paiva, que é um fervoroso adepto do Rio Ave. O Rio Ave está com uma época muito tranquila, e já vamos também abordar aquilo que foi a época do Rio Ave, e também perceber aquilo que é o que poderá ser então o futuro também do próprio Rio Ave. É um clube que todos os anos nos tem surpreendido sempre pela positiva, e está a regressar, depois daquela descida de divisão, está a regressar paulatinamente, acredito eu, aos níveis que já teve outrora. Mas a primeira nota é: bem-vindo de volta, Xavier. Boa tarde a todos. Cumprimentar-te primeiro a ti, primeiro pela confiança que voltaste a depositar em mim para estar aqui a representar o maior clube do mundo. Cumprimentar os meus colegas de painel. O Dr. Miguel, estou a conhecê-lo hoje. Tem lá um menino que me é especial, no Rio Ave. Conheci-o com 15 anos. Era o melhor jogador da geração 97, na minha opinião. Infelizmente teve 2 rupturas de ligamentos no Benfica B, e felizmente parece que vai voltar a um grande, porque ele merece, que é o Guga. É um grande jogador. Foi pena as lesões que ele teve na altura no Benfica B, porque ele tinha um potencial incrível. Era para mim, e eu tinha um familiar, e tenho um familiar que é dessa geração 97, o Ruben, e na altura dizia: o Guga é um jogador fabuloso. O Jorge já conheço bem, de outras andanças, portanto cumprimentar o Jorge, cumprimentar o presidente Rodrigo, e dar os parabéns ao programa, porque saí com um programa muito bom e entro com um programa ainda muito melhor, porque o programa de facto está com uma audiência fabulosa, e isso, quem tem que merecer os parabéns és tu, Filipe, e todos os que fizeram parte ao longo destes últimos anos do programa. Estão todos de parabéns, porque o programa tem de facto uma audiência incrível. Cumprimentar o pessoal lá de casa, e se me permites, apesar de não o conhecer pessoalmente, cumprimentar o António Albuquerque e dar-lhe os parabéns pela forma fabulosa como defendeu o maior clube do mundo durante os últimos meses aqui no programa. Andaste a pé juntos. Quem diz as verdades merece castigo. Tanto o Jorge como o Rodrigo Nunes já tiveram aqui então um desacordo contigo, acho eu. Ser maior. Não, ele pode ser do tamanho que quiser. Lá para a vossa expressão. Pode ser do tamanho que quiserem. Isso, o tamanho não diz nada. O tamanho conta muito pouco. Pode contar em algumas coisas, tipo coisas mais físicas. Agora na inteligência, na capacidade de se jogar e afins, o tamanho conta, na minha opinião, muitíssimo pouco. Eu acho que, acima de tudo, o que interessa na vida é ser-se o melhor, não ser-se o maior. Vamos já perceber então qual é que é a opinião. Isto será então um programa em que vamos olhar para a segunda Liga e para a Primeira Liga. Mas, Dr. Miguel Paiva, bem-vindo mais uma vez. Desde a última vez temos um Rio Ave bem mais tranquilo. Já vamos daqui a pouco falar da Liga Biuína. O Rio Ave nesta altura está em 12º lugar, longe daquelas épocas em que era sempre um Rio Ave candidato à Europa. Mas é preciso lembrar que o Rio Ave é uma equipa que vem da segunda Liga, depois daquela época de sonho no início, em que quase eliminava o Milan, e depois do trambolhão, já falámos sobre isso aqui, e este ano já tivemos inclusive a falar sobre o Rio Ave. É um Rio Ave que tem superado as expectativas, tem cumprido, ou tem ficado aquém, na sua opinião? Boa tarde e bem-vindo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde ao Filipe, aos colegas, e um cumprimento especial a quem está em casa a ouvir-nos. É sempre um gosto vir cá, não posso vir mais vezes, mas fico sempre muito entusiasmado quando tenho a oportunidade de estar aqui a conversar um bocadinho convosco. Gosto muito de acompanhar estas coisas e, naturalmente, ter a oportunidade de vir passar um bocadinho da mensagem do Rio Ave, um bocadinho mais longe de Vila do Conde. Esta época do Rio Ave foi uma época positiva, ou seja, um clube que regressa da segunda Liga, conseguir chegar à Primeira Liga e, no fundo, fazer muita coisa de novo e conseguir manter-se de uma forma tranquila é sempre bom, e isso foi conseguido, e portanto foi uma época positiva.
Naturalmente fica-se muitas vezes com um amargo de boca, porque com alguns dos resultados que nós tivemos, me lembrar, por exemplo, 3 empates fora de casa, em que estávamos a ganhar a 5 minutos do fim, ou perder em casa com o Passos Ferreira, são coisas que custam um bocadinho e fica sempre com aquela sensação que um bocadinho de sorte. Tem vitórias como aquela por 3-0 frente ao Porto. Sim, 3-1, sim, mas foi também foi talvez um dos pontos mais altos. Mas a verdade é que no global foi uma época positiva e, portanto, estamos satisfeitos por ter conseguido manter-nos na Primeira Liga. Nós já vamos daqui a pouco falar um pouco mais sobre o Rio Ave, até porque vamos esmiuçar aquilo também que é a Primeira Liga, mas Rodrigo Nunes, já tínhamos feito aqui o lançamento da época de Rio Ave, na altura o Rio Ave que vinha da Segunda Liga, também a tentar perceber aquilo que seria esta nova realidade do Rio Ave. É um Rio Ave que está longe daquele Rio Ave que nos habituou, ou já sente ali coisas que poderão fazer antever um Rio Ave, por exemplo, na próxima época com pensamento europeu? Boa tarde a todos, aos meus colegas e a quem nos está a ouvir. Não, eu acho que o Rio Ave é o Rio Ave que sempre conhecemos, tirando aquela distração de há 2 anos atrás, que foi, na minha opinião, uma distração pelas pessoas que conheço, pelo próprio clube. Tiveram que passar um ano na Segunda Liga, que não é fácil, mas conseguiram mesmo aí ser melhores e ser o Rio Ave, mesmo na Segunda Liga, que toda a gente conhece. Chegou à Primeira e voltou à normalidade e fez numa época fantástica. Esteve agora, acho eu, que ainda podia lutar para ir à Europa com o Vitória de Guimarães, um grande jogo que eu tive a oportunidade de ver. Se calhar não mereceu sequer perder. Pronto, o Guimarães foi mais forte, teve mais possibilidade, teve mais a sorte do jogo, mas o Rio Ave fez uma época fantástica e acho que vai continuar assim até uma outra distração que possa aparecer, porque isto não é fácil, o futebol cada vez é mais difícil. Eu costumo dizer aqui, onde há 18 clubes, eles podem todos fazer um excelente trabalho de preparação da época, de fazer um campeonato excelente. Vai haver 2 que vão descer e vai haver um que vai ser campeão. Portanto, e 2 descendo, e um deles pode ser o Rio Ave, como foi há 2 anos, e eu espero, porque tenho muito apreço pelo Rio Ave, que não seja o Rio Ave nos próximos anos. Por isso vai ser o Rio Ave, ou foi o Rio Ave e vai continuar a ser o Rio Ave que nós conhecemos. Jorge, que Rio Ave que temos neste momento, que época é esta? O Dr. Miguel Paiva daqui a pouco vai nos poder falar um bocadinho melhor daquilo que foi a preparação da época. Estamos a fazer a primeira abordagem, mas o Rio Ave é, por exemplo, falando no teu Porto, o Porto, se não chegar lá, um dos culpados será o Rio Ave. Não, o culpado é o Porto. Não há mérito do Rio Ave naquela vitória por 3-1? Claro que há mérito, mas o Rio Ave fez o que tinha a fazer. Como qualquer equipa que ganhasse ao Porto fez o que tinha a fazer. Cada equipa que chega a um jogo vai jogá-lo para tentar conquistar pontos. Ninguém é culpado. O único culpado é quem não ganha. Não é quem o ganha que é culpado, é quem o perde. Eu vejo sempre dessa forma. E na minha opinião, o Rio Ave... O treinador do Rio Ave foi o primeiro que o treinador do Porto se chateou. Sim, mas isso é só mais um. É só mais um com quem ele se chateou. Chateia-se com toda a gente. Ele até que o filho se chateia, ainda no outro dia dava umas imagens que ele a chatear-se com o filho, portanto, mas isso já lá vamos. A seu tempo falaremos do Porto. Eu acho que o importante de falar do Rio Ave é falar do que é um trajeto feito com muita serenidade por parte dos dirigentes do Rio Ave. Porque, por um lado, o ano passado, quando foram buscar o Luís Freire, souberam aceitar momentos mais complicados do Rio Ave e levá-lo até ao final, trazê-lo para a Primeira Liga e ao mesmo tempo ter a serenidade de, apesar do começo não ter sido aquela coisa para o Rio Ave, manter o Luís Freire e acreditarem-se no processo que ele estava a definir. A vantagem do trabalho de Luís Freire é tão significativa quanto, e é um facto que a maior parte das pessoas ou desconhece ou não sabe, é que o Rio Ave, por exemplo, está impedido de inscrever jogadores. E está impedido de inscrever jogadores até dezembro. Não é? Ou seja, o Rio Ave, a próxima época,
se vender jogadores, não podem inscrever nenhum. Ou vai buscar jogadores aos sub-23 ou aos júniores. Ou livros, acho que pode. Não pode. Não. Tinha ideia que podia inscrever jogadores livres. Só podem inscrever jogadores que estejam neste momento sob contrato no Rio Ave. Apenas isso só. E não sei se não tem que ser mesmo até contrato profissional já. Mas aí não arrisco. Mas tem que ter neste momento ligação já ao Rio Ave. Não pode ser ninguém que vem de fora. Aliás, há dias o presidente do Rio Ave dava uma entrevista ao Jornal do Jogo, era o caso Olinga, como lhe chamam, que o Rio Ave foi ali apanhado ali no meio de uma confusão que lhe pode custar, por exemplo, 4 milhões de euros, segundo se fala. A ver, vamos, se vai ser assim ou não. Agora, certo é que ficar sem inscrever jogadores até dezembro vai obrigar a uma ginástica muito significativa para a equipa do Rio Ave. Mas ficar sem inscrever jogadores até dezembro não resolve o problema do que tem em mãos. Ou resolve, se não ninguém deixa de pagar. Não. São dois problemas. Ora bem. Um é não inscrever jogadores até dezembro. Ponto. Não é até dezembro, é até resolver o problema. Não, é até dezembro. O castigo é só até dezembro. São 2 janelas de transferência. Sim, mas tem que pagar na mesma se for avante o pedido de indenização e for deferido. Vamos ver se vai ser deferido ou não. Isso as instâncias próprias o julgarão. O que está em causa, supostamente, no pedido do Raja Casablanca, salvo erro, são 4 milhões de euros. Depois se verá. Agora, tendo em conta o que é o interesse que é conhecido de uma série de clubes e em alguns atletas do Rio Ave, e sabendo que há atletas também que terminam o contrato e afins, pensar no que poderá ser a próxima janela de transferências para o Rio Ave, percebe-se que vai obrigar a uma grande ginástica. Mas devo dizer uma coisa, ler a entrevista do presidente do Rio Ave, percebe-se uma coisa, é que não navega à vista. É um presidente com visão, porque diz: nós temos preparados os 2 planos, o plano A e o plano B. O plano A é se conseguirmos efetivamente o recurso para conseguirmos inscrever jogadores em agosto, vamos fazer de uma forma. Se não, vamos jogar com o que temos e em dezembro vamos reforçar como seria a nossa expectativa com os jogadores forem necessários. Não entra aqui em desesperos, não há problema rigorosamente nenhum. E o que é certo é que nós vemos o Rio Ave como uma equipa que, grosso modo, nós olhamos para a equipa do ano passado e olhamos para a deste ano e as diferenças não são significativas em termos de nomes, e fazem um campeonato muito aceitável, ao ponto de terem 2, 3 jogadores que provavelmente poderão entrar nos plantéis dos grandes. Deixa-me só dar nota, uma vez que estamos a falar deste caso, só para esclarecer os nossos ouvintes o que se passa. Esta é uma notícia que remonta ao passado mês de janeiro, em que em dezembro de 2021 o Rio Ave contratou um jogador chamado Fabrice Olinga, um avançado que estava livre no mercado depois de deixar o Mouscron da Bélgica. No entanto, um clube marroquino apresentou uma queixa à FIFA, pois tinha um pré-acordo com o camaronês quando este assinou pelos vilacondenses. Os rioavistas alegaram que não estavam a par da situação, não tendo sido avisados pelo jogador que já se tinha comprometido com outro clube. Por esse motivo, a FIFA castigou o Rio Ave, impedindo que os nortenhos contratem novos jogadores nesta janela de janeiro que passou e na próxima de agosto. Junho, julho, agosto. A única solução é então fazer regressar jogadores emprestados e inscrever jogadores que façam já parte do plantel do Rio Ave. Só dar este esclarecimento adicional, trouxe o tema também, e mais um ponto também de abordagem, e que se calhar dá ainda mais mérito àquilo que está a ser feito por este Rio Ave, que nesta altura está numa posição confortável, no 12º lugar. Xavier, já fizeste uma pincelada sobre o Rio Ave, não sei se queres acrescentar qualquer coisa para darmos também a continuidade. Que resolve os problemas, porque por acaso até é um clube que simpatizo, aliás, clubes que sabem estar no desporto, e o Rio Ave por acaso é um deles. E acho que tenho boas pessoas. Quando vou lá muitas vezes ver o Benfica a Rio Ave, é sempre bons ambientes, tem muita gente, o Rio Ave tem muita gente a apoiar o clube, tem uma excelente equipa. Acho que se não tiver o problema, claro que vai perder se calhar ali 2 ou 3 peças fundamentais, mas o plantel no seu geral é uma boa equipa. Vi o Rio Ave, hipótese em janeiro de refazer. Sim, vi o Rio Ave na Luz e gostei. Apesar do resultado ter sido negativo para o Rio Ave, eu gostei do Rio Ave, jogou de igual para igual. Sinceramente acho que o Rio Ave, se não perder muitos jogadores, se conseguir manter 90% do plantel, tem plantel para pelo menos até dezembro ser competitivo e voltar a fazer um campeonato tranquilo, como agora acabaste de dizer e bem.
tem um campeonato perfeitamente tranquilo e acho que o consegue fazer. Então, Miguel Paiva, aqui vários pontos foram abordados, também alguns. Sim. E também este pensamento que o Jorge trazia para cima da mesa, e o Rodrigo Nunes já falou muitas vezes sobre isto, que é, em Vila do Conde há um projeto desportivo. A importância dos projetos desportivos, principalmente neste futebol moderno, que pede o lucro imediato, que pede o imediatismo. Filipe, já agora, e outra coisa, mesmo a nível do que é formação, hoje o Rio Ave começa a dar cartas significativas. Está cada vez mais próxima de ser a equipa que era, aqui há uns anos atrás, por exemplo, o Vitória, que era o quinto grande na formação, cada vez mais se aproxima disso o Rio Ave, propriamente dito. Que é um trabalho que já vem de há muitos anos na formação. Sim. O Rio Ave, desde há cerca de 10, 15 anos, quando contratou pela primeira vez o Nuno Espírito Santo, que foi o primeiro treinador do atual presidente, iniciou um processo de profissionalização das suas estruturas do futebol profissional a todos os níveis, desde o planeamento, a parte médica, a parte técnica, a parte científica, a parte da recuperação, a parte psicológica, e tem equipas robustas que trabalham todos esses aspectos, e portanto essa é uma estrutura que se tem mantido ao longo dos anos, uma estrutura que foi difícil de montar. Aliás, quando se iniciou essa fase, o próprio Nuno Espírito Santo fez uma ruptura interna, não havia muito daquilo que foi instalado, não existia, e portanto criou-se uma cultura de trabalho muito profissional em todas estas áreas, que tem vindo a ser alimentada felizmente com bons treinadores, com boas escolhas de treinadores, com uma ou outra exceção, mas com boas escolhas de treinadores, entre os quais o nosso amigo Pedro Martins, que teve enorme sucesso também quando passou pelo Rio Ave, e agora com o Luís Freire. O Luís Freire é um excelente treinador, é um jovem treinador, mas é um excelente treinador, e que essencialmente tem uma capacidade de criar espírito de grupo nas equipas que trabalha. Tem uma filosofia tática, que é muito própria agora dos três defesas centrais, mas essencialmente é um bom condutor de homens, e isso tem sido possível. Por isso é que o resultado do ano passado foi excelente e este ano também se manteve. Só duas notas: o Rio Ave começou relativamente mal, porque teve na primeira metade de cada parte do campeonato, teve os primeiros, jogou sempre com os primeiros, com o Sporting, com o Benfica, com o Braga, as melhores equipas do campeonato estavam sempre nos primeiros jogos, quer na primeira, quer na segunda volta, e portanto tivemos alguma dificuldade em apanhar o ritmo no início, com exceção do jogo do Porto, que saiu um bocadinho fora deste ritmo, mas que correu muito bem. Mas os outros não correram tão bem como isso. De resto, o Rio Ave, ao longo do campeonato, a maior parte dos pontos que tem são das equipas da segunda metade da tabela, e não muitos pontos com as equipas da primeira metade desta tabela, mais ou menos, com exceção do Porto. Depois, o Rio Ave teve uma outra coisa, que foi, primeiro teve o problema da janela de janeiro, portanto não pôde inscrever ninguém em janeiro, e se repararem, foi praticamente a única equipa do campeonato que não se reforçou em janeiro. Não só não se reforçou, como perdeu o melhor marcador que tinha, que era o Aziz, não é? Que ainda agora é o melhor marcador da equipa. O Aziz saiu, foi transacionado, e portanto perdemos o Aziz. E neste momento, e portanto com todos estes condicionalismos, os resultados são bons, o resultado da época final é bom, e a importância da preparação da próxima época neste momento é crucial. E se calhar, às vezes, isto é uma coisa que acontece em todas as organizações, assim, quanto mais apertados nós estamos, mais puxamos pelas nossas capacidades. E portanto o Rio Ave, sabendo desde janeiro que vai muito provavelmente correr o risco, se o recurso que foi interposto junto à UEFA não for bem sucedido, que vai correr o risco de não poder inscrever novos jogadores, e portanto está a fazer um planeamento da próxima época, já com bastante antecipação, fazendo uma avaliação não só daquilo que são os recursos que temos e aqueles que podemos manter, porque haverá alguma cobiça relativamente a alguns atletas. Haverá que alguns serão difíceis de segurar. Haverá, depende também das propostas, não é? Porque tudo, assim, os jogadores são bons, mas depois é preciso que haja alguém que assuma propostas que sejam razoáveis a aceitar, não é? Porque geralmente a clubes como o Rio Ave, os clubes grandes não gostam de pagar muito, não é? Gostam de pagar pouco, não é? Gostam de comprar os jogadores baratos ao Rio Ave e depois vendê-los a seguir. O Nuno Santos, não é? Agora querem vender o Nuno Santos por 20 milhões de euros e comprar no Rio Ave por 10% disso, não é? Portanto, é esta lógica que acontece. Mas veremos, temos bons jogadores que podem ser transacionados. Eu por acaso estava a dar, só a pedir de curiosidade, estava aqui a fazer uma pequena pesquisa por causa dessa ruptura de Nuno Espírito Santo. E Nuno Espírito Santo, quando entra no plantel do Rio Ave, num ano em que, por exemplo, há um jovem que chega do Brasil e que é logo emprestado para o Real Madrid, chamado Fabinho, que
que acho que fez uma carreira engraçada no Mónaco e no Liverpool, e só os dois guarda-redes eram o Oblak e o Ederson. Só os dois guarda-redes na altura, e tinha outros. Mas neste momento, aí havia uma ligação forte, uma aposta forte de Jorge Mendes, que neste momento não é tão. Não existe, não é? Não é tão visível. Hoje o Rio Ave, se repararem, é das poucas equipas da Primeira Liga que não tem SAD, não é? É uma sociedade anónima, uma sociedade desportiva por cotas, não é? E portanto, é como o Paços Ferreira, acho que só o Rio Ave e o Paços Ferreira. E se repararem e o Arouca. E se repararem das equipas que estão em cima, grande parte delas e destas, o Casa Pia, etc., tem grupos investidores por trás, com estratégias de colocação dos jogadores, etc. Os seus vizinhos, Famalicão. O Famalicão, cujo presidente era o nosso diretor-geral. E, portanto, são equipas que têm apostas financeiras completamente diferentes da nossa. E, portanto, ainda mais mérito dá, e isto só efetivamente pela qualidade da gestão que tem sido feita. Mas Vila do Conde está unido ao clube neste momento. Aquela descida de divisão fez moça no sentimento. Na verdade não, porque as pessoas continuaram a apoiar o clube e continuam a apoiar o clube este ano. E de vez em quando acontece isso ao Rio Ave, recorda-me, há uns anos atrás já aconteceu o mesmo, né? Também subiram aqui na feira. Sim, o Rio Ave, aliás, sim, a subida anterior tinha sido aqui na feira. Mas manteve-se o apoio, e claro que houve um investimento financeiro que não foi, houve um prejuízo elevado, não é? Quer dizer, uma equipa que tem um orçamento de primeira divisão, e quando o Rio Ave desceu, foi no ano que tinha ido à Taça UEFA e esteve quase a ultrapassar o Milan. Há dias o treinador do Milan disse: eu nunca me esqueço daquele jogo do Rio Ave, não é? Do Borovic, não é? Nunca me esqueço daquele jogo, e portanto, o facto de nós neste momento sermos um clube que tem a sua vida sozinho, não é? Sem estas dependências de grandes grupos, eu acho que é altamente meritório, e portanto estamos no bom caminho. A única coisa que eu não concordo com o Jorge foi o João não está cá hoje. Foi ter dito que o Rio Ave era e provavelmente o quinto melhor clube da formação. ainda é o Vitória de Guimarães, e para sexto tem muitos ainda à volta do Rio Ave, onde se inclui o Feirense. Mas que estará neste momento acima. Mas não tem os três escalões na primeira divisão. Não tem os 3 escalões na primeira divisão, tem os 3 escalões no Nacional, não tem os 3. Mas o Rio Ave tem, por exemplo. Mas e há uma equipa que tem feito também por exemplo, em sub-17, o Rio Ave nem está na fase final e está o Feirense. Mas não está na primeira divisão, em sub-19 o Feirense, está o Rio Ave. Mas não é isso, mas fomos a ver, o Feirense está neste momento é o 6º melhor a nível nacional, em sub-17, evidentemente na classificação, em sub-17, e o Rio Ave em que sub é que está em 6º lugar. E em sub-19 em que lugar está o Feirense? Não é isso, em sub-19 em que lugar é que está o Feirense? O Feirense está em sub-17 em 6º lugar. Pronto, e eu pergunto, o Rio Ave, em sub-19, sub-17 e sub-15, qual é o lugar dele? Não sei, mas sei que estão na primeira divisão. O que eu quero dizer é que o Feirense, onde está é o 6º. Onde está? Não, em sub-15 não está em 6º, por exemplo. Onde está? Em sub-17 está em 6º. Em sub-15 não é, Rodrigo. Mas tu sabes a classificação do Rio Ave nos outros escalões. No sub-17, eu estou-lhe a dizer que não aparece, estará nos 20 melhores. Rodrigo, mas é um facto. Os sub-19 do Feirense não estão na primeira divisão, nem vão estar na próxima época. E o Rio Ave está. É um facto. Mas a formação não é só o sub-19. Se for só o sub-19, o Rio Ave não, são as 3 equipas. São sub-15, sub-17 e sub-19. Vamos então falar nisso. Sub-17. O Feirense está, neste momento, é o 6º, está a lutar pelo título nacional e está em 6º. O Rio Ave deve estar mais de 20º para lá, porque não foi à fase final, conforme não foram não sei quantos. No sub-15 o Feirense esteve na lutar até ao fim pela terceira fase. O Rio Ave, não sei se esteve, porque eu não sei. Se calhar esteve, no sub-17, por exemplo, deve haver uma diferença enorme. No sub-15, se houver uma diferença é a favor do pode ser menor, mas é a favor do Feirense. No sub-19 não há comparação, porque nós não estávamos na primeira. Pronto. E o Rio Ave, em que lugar ficou no sub-19? O sub-19 ficou em 4º da fase de manutenção. A fase de manutenção, boa classificação. Desceu o Gondomar, o Tondela e o Anadia. E quem foram os 3 primeiros?
Foi o Vitória, Passos Ferreira, Gil Vicente, da fase de manutenção. Não está aqui os foram à fase de campeão. Estou a falar na fase inicial, em que lugar ficaram. Na fase inicial, vamos ver aqui, na Zona Norte. Ficaram abaixo dos 3 primeiros, certeza absoluta. Ficaram em 10º lugar. Em primeiro ficou o Porto, segundo Vizela, terceiro Famalicão, quarto Braga. Mas nesta área da formação há uma coisa que é importante dizer, que é o seguinte: isto depende muito de fornadas, não é? Há fornadas que são. Não, eu estou a puxar a brasa à minha sardinha e conforme o Xavier disse que o Benfica era o melhor clube do mundo, na minha opinião, o Feirense é o melhor clube do mundo. E na formação é o 6º melhor clube a nível nacional. E se calhar o Rio Ave está igual. Na formação isto varia muito durante os anos. A verdade é o Rio Ave, na formação, nos escalões de formação, tem conseguido de uma forma sistemática. O Feirense teve 6 jogadores nas seleções de formação, que deve ser inédito nos clubes abaixo do Porto, Benfica e Sporting. Por exemplo, que também faz parte de classificarmos. Faz parte, mas o Rio Ave costuma ter as 3 equipas nos nacionais. E o Feirense também. E para ter a Feirense. Iniciados com em quinto, na primeira fase. E o Feirense. O Feirense ficou iniciados. Agora, há uma coisa, e o Rodrigo Nunes nem se sabe, se calhar até melhor do que eu, também. Que é o assédio. E o Feirense ficou em terceiro, iniciados ficou em terceiro. O Feirense ficou em terceiro na série do Boa Vista, do Porto e por aí. Porto, Boa Vista e Passos Ferreira. E o Rio Ave ficou em quinto no Bianense, na Vitória. No Bragança. Braga, Vitória, Famalicão, Gil Vicente. Pronto. Você há pouco sendo curiosamente, Braga, Vitória e Famalicão são provavelmente os 3 clubes em Portugal que mais investem em termos de formação. Era aí que eu ia chegar. Mais que o próprio Porto, Benfica e Sporting, atenção. Era aí que eu ia chegar. Porque na formação, hoje em dia, na formação. Não, o Porto não investe. O Porto está completamente. Em termos de investimento, eu já fico falado porque o Feirense somos uns tesos do caralho, só gastámos o que podemos. Esse é que é o grande drama. É que hoje na formação, para ter equipas competitivas, há 3 equipas, o Porto, Benfica e o Sporting, que entram a contratar jogadores e a pagar salários a jogadores e condições a jogadores e às famílias, que praticamente mais ninguém tem. E o Braga agora também tem. Os jogadores sub-12 às vezes subam. E o Rio Ave tem umas grandes instalações de apoio à formação. O Rio Ave tem apostado na qualidade dos técnicos, na formação dos técnicos, e tem apostado nas infraestruturas e, portanto, criou uma academia e tem melhorado imenso. Mas tem muita dificuldade em reter muitos dos seus melhores talentos, porque eles são logo assediados pelos... O problema do Rio Ave é o problema do Feirense em relação ao Braga, Benfica e Sporting e Porto. E, portanto, o segredo é apostar na qualidade da formação dos técnicos, em criar um certo espírito e o Rio Ave tem feito um bom trabalho na formação. E o Rio Ave tem feito, e o Feirense. Um excelente trabalho na formação, o Rio Ave, dentro das possibilidades que tem, que estamos sempre a ser pressionados por toda a nossa volta, e a formação tinha que dar uma volta muito grande, porque isto não faz sentido nenhum. Os clubes grandes ter a possibilidade de convidar os jogadores dos outros clubes para irem fazer testes durante os campeonatos. Às vezes estamos em competição com esses clubes e recebemos mails a pedir para o nosso jogador A, B, C ou D ir fazer um teste ao Futebol Clube Porto, por exemplo, e é nosso adversário na semana seguinte ou na outra semana. Isto não faz sentido nenhum. Mas pronto, é assim que acontece, mas repetindo, até porque ficámos em terceiro na primeira fase em sub-15 e o Rio Ave ficou em quinto, quer dizer que o Feirense este ano foi melhor na formação do que o Rio Ave, porque no sub-19 não posso comparar porque não jogámos no mesmo campeonato. Não está, porque não foi competente sequer o Feirense para conseguir subir à primeira divisão nacional e conseguiu, por exemplo, no Lusitano de Larosa. Rodrigo, o facto é este. Às vezes ser campeão na segunda divisão é mais difícil do que ser 10º na primeira, que foi o caso do Rio Ave. Mas o que é se calhar fez o melhor trabalho na formação, fez o melhor trabalho na formação a ficar em segundo lugar e não subir, do que o Rio Ave ficar em 10º na primeira. Mas o que é certo é que eles estão lá e o Feirense não está. E é evidente que eu deve ser um caso sui generis no mundo, é que eu estou a falar do Feirense e depois não tenho que dizer assim, pois realmente é verdade, porque não sabe trabalhar, porque eu estou a falar do Feirense até ao sub-17, não posso falar mais. Eu ia perguntar isso, se os sub-19 são Feirense ou se é SAD. Senão isto é ridículo, não é? Se o Feirense for só 10,
quando foi o Feirense sub-19, nós estávamos na primeira. Mas o Rio Ave. É que temos que partir aqui a formação do Feirense a meio. Mas o Rio Ave não tem culpa disso. Mas mesmo assim o Feirense foi melhor este ano. Isto tem que ser como nos filtros. O problema aqui é que nós íamos ter posto o filtro até ao sub-17. Até ao sub-17 é o Clube Desportivo Feirense que é o melhor. Tem que ser valorizado. A partir do sub-19 já tem que ser. Já agora, deixa-me dizer uma coisa. O Rodrigo disse ali uma coisa muito importante, que é o facto dos clubes não poderem, não deverem abordar, assediar atletas e tudo o resto. Fica aqui o alerta. Até 31 de maio não se pode aliciar atletas. Mas pode-se mandar um mail a convidar, a pedir a autorização ao clube para convidar o atleta A, B, C ou D para ir treinar. Rodrigo. Pode, mas isso pode. Isso pode. Mas o que eu estou a dizer é que não se pode, até 31 de maio, não se pode telefonar a atletas, não se pode mandar mensagens a atletas. Mas não se pode na Associação de Futebol de Aveiro. Só. Eu estou a falar no caso que eu conheço. O Rodrigo certamente conhecerá outros casos. O Feirense sai penalizado. Os clubes como o Feirense e o Rio Ave. Não sei. O Rio Ave não, porque não é de Aveiro. Mas os clubes. O Feirense não precisa de atletas. Então o Feirense foi campeão sub-13, sub-14, sub-tudo. O Feirense já não precisa de jogadores. O Feirense está a ser penalizado em relação a todos os outros, porque está numa associação em que obriga ou exige que nenhum clube fale com outro jogador antes de 31 de maio. Mas o Porto, o Benfica, o Rio Ave pode falar com os jogadores do Feirense. Se calhar não é quem está mal, não é a Associação da Aveiro, se calhar é a Federação Portuguesa de Futebol que permite isso. Eu também acho. Agora, eu não posso estar inserido numa associação que me obriga a fazer uma coisa dessas e não cria condições para que todas as outras associações não façam. Mas o Clube Desportivo Feirense já demonstrou o apoio a Neves Coelho. Perguntou, por exemplo, a Neves Coelho se ia fazer alguma alteração em relação a isso. Perguntou, mandou a nossa opinião sobre essa matéria, porque o Feirense é interventivo e acha que somos a favor disso, foi para todas as associações do país. Se não for para todas as associações do país, o Feirense não vai cumprir essa norma da Associação de Futebol de Aveiro. Muito bem. Mas há aqui uma coisa que é meramente figurativa em Portugal. A expressão não se pode, em Portugal isso não existe. Pode-se tudo neste país. Pois pode. Portanto, isso não se pode, é meramente figurativo. Eu estou a falar de 31 de maio por conhecimento de causa. Sim, mas isso é em todas as áreas. É por conhecimento de causa. Se quiserem, mandem-nos umas mensagens. Agora, para meter mais um bocadinho com os jogos. Mas depois é preciso ver aquilo que acontece na realidade, não é? A lei pode ser uma, mas aqui a questão que o Rodrigo está a levantar é se existe ou não aliciamento de todos os clubes. Aqui eu acho que não estamos a falar de só A questão que está aqui, o Feirense é a favor de que nenhum clube fale com atletas de outros clubes até 31 de maio. É a favor disso. O pior é que a nível nacional, todos os clubes podem falar com toda a gente. Só Aveiro achou por bem que os clubes de Aveiro não podem falar com os atletas dos clubes de Aveiro. O Feirense pode falar com o atleta do Rio Ave, porque não tem nenhuma proibição sobre isso, sobre essa matéria. Agora, em Aveiro, o Feirense não pode falar com um jogador do Arrifarense, por exemplo, até 31 de maio. E aquilo que foi transmitido ao Sr. Neves Coelho, à associação, às pessoas da associação, foi que isso não faz sentido nenhum. Somos a favor disso, mas tem que ser a nível nacional. Se eles não tiverem força para que todas as associações implementem este sistema de ninguém pode falar com ninguém, o Feirense não vai acatar essa coisa. Aliás, a regra é tão parva, na minha opinião, que se passa um caso que eu conheço em concreto de um atleta que jogava num clube para o lado do mar, vamos lhe dizer assim, jogava num clube para o lado do mar e que tinha ao lado uma escola de futebol. O que é que acontece? Os clubes ao fim e ao cabo eram paralelos. O atleta tinha sido chamado à seleção. E como havia essa regra do 31 de maio, o atleta acabou excluído da seleção porque havia essa regra em que supostamente eles não podiam nem abordar, nem treinar, nem coisa do género. Quando ele estava exatamente nas mesmas instalações do clube, tudo igual, mas porque havia essa regra, esse atleta foi excluído. Pois eu vou só dizer o seguinte: o atleta em causa é sub-13, tem 1,85 m, é o melhor central de Aveiro e não pode ir à seleção por causa dessa regra que, na minha opinião, é só estúpida. A discussão está boa. Eu não sei se o Rodrigo ainda quer picar mais. Não, era só para dizer aos jogos que ele disse ali uma coisa e bem, eu nem me lembrava disso. O Feirense foi campeão em sub-13 e sub-14 em Aveiro. Não sei se o Rio Ave foi campeão em sub-13 e sub-14. É uma questão de saber, porque se não foi, mais dois pontos positivos a nosso, no Porto. 2 pontos positivos para o Feirense
na classificação final de quem é o melhor na formação. Estou a brincar. O Rio Ave faz um excelente trabalho na formação, o Feirense também, e o Rio Ave faz melhor porque só o facto de estar na primeira divisão consegue atrair mais jogadores que o Feirense não consegue. Ponto. Vamos agora falar da Liga SAPSEG. Não vamos fazer a análise ao jogo do Feirense em particular, porque já na última semana fizemos essa abordagem, que o Feirense agora lutará pelo melhor lugar possível na tabela classificativa, mas faremos agora uma análise mais global daquilo que foram os resultados e a classificação nesta altura. Resultados desta 32ª jornada: Trofense 2, Estrela 2, BSA 2, Mafra 2, Feirense 1, Benfica B 2, Nacional 0, Feirense 1, Nafiel 1, Tondela 0, Moreirense 4, Leixões 2, Porto B 3, Académico Viseu 1, Vila Franquense 0, Covilhã 0 e de há poucos segundos Oliveirense 3, Torriense 1. Sabemos que o Moreirense é campeão, sabemos também que a luta pelo segundo e terceiro lugar está entregue a Farense e Estrela Amadora. Naquilo que à descida da divisão diz respeito, temos nesta altura, com 2 jogos para terminar então esta competição, temos o Leixões com 35 pontos, Nacional com 33, na linha de liguilha temos o Bessado com 31, abaixo da linha d'água temos o Trofense com 29 e o Covilhã com 28. O Feirense nesta altura tem 43 pontos em 8º lugar. Rodrigo Nunes, uma análise global, depois do seu tempo teremos hipótese de fazer uma análise mais pormenorizada, principalmente à época do Feirense, mas misturando tudo, os resultados, principalmente esta derrota caseira do Feirense frente ao Benfica B e aquilo que é as lutas que neste momento estão em abertas, com o Estrela Amadora e o Farense na subida da divisão, e com claramente aqui várias equipas embrulhadas naquilo que então a manutenção diz respeito. Eu disse a semana passada que o Feirense não tinha nada a ganhar, mas tinha muita coisa a perder, e nas últimas semanas tem perdido realmente muito daquilo que era a forma como as pessoas olhavam para o Feirense, a forma como as pessoas gostavam do Feirense, aquela ideia que nós temos do Rio Ave a um nível superior. Há muita gente que tem em relação ao Feirense um clube sério, um clube cumpridor, um clube que vai até onde pode, que faz um bom trabalho nas suas equipas de base, que consegue com jovens atletas fazer excelentes campeonatos. Portanto, é essa a imagem do Feirense que infelizmente nas últimas semanas se tem perdido um bocado, e eu disse a semana passada quando é que acaba o campeonato, para acabar este martírio, chamemos-lhe assim. E o treinador, excelente treinador, tem feito um trabalho extraordinário no clube e que está a trabalhar, não sei, pronto, nem ele sabe como. Anda-se a fazer algumas coisas estranhas, mesmo nas convocatórias do próprio treinador, porque tem algumas instruções nesse sentido. Nós vimos neste jogo o guarda-redes, aquilo, opa, com todo o respeito pelo guarda-redes, não tem culpa de estar no Feirense, mas ele nem segurar uma bola sabe, é o primeiro golo do Benfica, portanto, e tem que jogar, ok, tudo bem. Porque não é importante a classificação, e eu disse aqui que ficar em quinto ou ficar em 10º é exatamente a mesma coisa, mas é sempre melhor ficar em quinto que em 10º, e o Feirense vai por aí abaixo, faltam 2 jogos, e vai-se perdendo alguma dignidade, e a relação entre as pessoas piora de dia para dia, das pessoas que estão dentro a trabalhar, não as pessoas de fora, porque isso é o mal menor, mas as pessoas de dentro, que cada vez a confusão é maior, e é pena, porque isto vai originar a saída de um treinador que tem mais um ano de contrato e que tem sido a imagem do projeto dos últimos anos do Feirense, e toda a gente acha que no dia em que este treinador sair as coisas podem complicar, ou então as pessoas arrepiam o caminho e seguem o trilho, que foi o trilho do Feirense durante muitos anos e que faz parte da sua história. Em relação ao campeonato, o primeiro está resolvido, o segundo está quase. Este próximo fim de semana vai ser importante. Como disse também a semana passada, vou estar atento à última jornada. E se realmente o Estrela da Amadora ficar a 1 ou 2 pontos do Farense e não subir a divisão, ver quais serão as reações das pessoas, porque se eu estivesse envolvido isso não ia ficar assim, nem de coisa que se pareça. E na descida, os três últimos, com o Nacional agora cada vez mais próximo,
Mas os 3 últimos, se calhar, não saíram dali, é só saber qual será o último, o penúltimo e o antepenúltimo. Xavier, a análise também aqui é esta segunda liga, a Liga SABSEG, com o Feirense agora a cumprir o calendário e tentar chegar o mais acima possível na tabela classificativa, e com muita luta aqui na 6ª divisão. Será que vai haver aqui desencontro entre belenenses na próxima época? Sim, esta descida não vai ser fácil. O Nacional vai jogar ao Estrela da Amadora na próxima jornada, portanto o Bessade pode ter aqui uma possibilidade de se aproximar do Nacional. Falar da Liga SABSEG, há bocadinho eu só peço desculpa numa coisa, do melhor clube do mundo, portanto eu esqueci-me que o maior clube do mundo é a União de Lamas, pois é que é o Benfica, eu esqueci-me desse pormenor. Mas falando do Feirense como fogaceiro que sou desta região, e pelo respeito que o Feirense me merece, eu não sou anti de ninguém, nunca fui e não vou ser. O Feirense é penoso, e eu já o assumi há muitos anos atrás isto, e não tenho problema nenhum em voltar a assumi-lo. As pessoas que estão a trabalhar na SAD do Feirense deveriam tem ali uma biblioteca fabulosa na nossa cidade, onde podem ler, pesquisar e perceber a história do Feirense, as pessoas que fizeram o Feirense e quem é de facto o Feirense. Eu compreendo que o futebol, há bocadinho falámos nas SADs, nos investidores, e o futebol cada vez mais é um negócio, ponto. As pessoas, o fervoroso adepto que não perceber isto não vale a pena. O futebol hoje em dia é cada vez mais um negócio e é cada vez menos um desporto, mas a mim custa-me aceitar que continuem-se a passar coisas no Feirense que é de bradar aos céus. Eu não consigo aceitar, e acho que isto tem que partir também pelas instâncias políticas. Tem que haver um travão, porque não se pode, hoje em dia, qualquer pessoa que lhe sai o Euromilhões chega a uma terra e compra um clube e pega nesse clube e põe-lhe na primeira divisão. Isso não pode acontecer. E eu acho que o Feirense, se calhar a facto da subida não é que seja negativo, depois é as condições que se criam para chegar lá e sustentar o projeto. O Feirense tem em janeiro, eu não consigo perceber, quem trabalha na Feirense sabe como é que em janeiro não houve alguém que tivesse a visão, alguém da SAD, porque fora da SAD sei que houve, que eu ouvi aos programas, mas como é que é possível não haver alguém da SAD que tivesse a visão de vamos reforçar aqui 1 ou 2 ou 3 posições, porque isto, nós temos equipa para subir de divisão. O Feirense tem plantel para subir de divisão. Ninguém vai dizer o contrário, nem vai mudar a minha ideia. O Feirense tivesse tido ali 2 ou 3 retoques em janeiro, como deve ser, com pessoas que percebam aonde é que o Feirense podia reforçar. O Feirense hoje estava a lutar pelo menos para subir divisão. E se as pessoas da SAD do Feirense não conseguirem perceber que têm ativos dentro do clube, e eu já o assumi isto há muitos anos e continuo a assumi-lo, e não tenho que o fazer, nem o faço por uma questão do que quer que seja, faço porque é uma questão de justiça, e é aquilo que eu sinto. O Feirense não pode continuar a desperdiçar um ativo que existe no Clube Desportivo Feirense, clube que deu provas nos últimos anos do dirigente que é, da pessoa que percebe de futebol e que quase daqui a bocado nem se pode sentar no estádio do seu clube para ver o Feirense. Eu não consigo aceitar isso. E eu digo diretamente isto: como é que ninguém na SAD do Feirense não consegue perceber que se há pessoa, ou se há pessoas que percebem o que é o Feirense, é o seu presidente e as suas direções, e a sua direção. E não aproveitarem este ativo, se calhar até mais barato, e peço, não me estou a meter agora na remuneração, que se calhar até mais barato. Como é que não há ninguém na SAD que perceba isto? E continua a passar, se calhar, coisas, e se calhar algumas ainda bem que não se sabe de todo, que eu não consigo aceitar. E o Feirense perdeu uma vez mais uma grande oportunidade de voltar ao lugar que eu acho que merece, que é estar na primeira divisão, porque é um clube que tem estrutura para isso. Talvez seja o 5º melhor clube com melhores condições de trabalho a nível nacional. Não é o 5º, é mais do que isso. Ou mais do que isso. Não sei se não é melhor que o Olival e com o Cochete. Com o Olival não tenho a menor dúvida. Ao Cochete eu já lá entrei. O Olival não tem luz para treinar à noite, por exemplo. Ao Cochete eu já lá entrei, pronto. Mas o que eu quero dizer com isto é que o Feirense tem condições para ter uma grande formação, para fazer uma ponte melhor de ligação entre o Sub-17 e Sub-19, haver uma melhor ponte de ligação
para a continuidade da formação, que eu acho que não existe, corrijam-me se estou enganado, mas eu acho que de sub-17 para sub-19 não há a continuidade que deveria haver, porque aqui na parte feira. ali a meio. Aqui na feira. Não há. Parte ali a meio, não é? Os miúdos chegam aos sub-17 e parece que vão para outro clube. É as mesmas camisolas, é o mesmo emblema. O sub-18 já é SAD. O sub-18 já é SAD e só vai passado quem assinar por um determinado empresário. E eu acho que isto, continuo a achar, a mim faz-me confusão, e eu tenho pena do que o Feirense não tenha uma classificação melhor. Tenha um grande treinador. Eu gosto do futebol das equipas de Rui. É um excelente treinador. Tem uma excelente massa associativa. Tem boas condições, mas infelizmente continua, na minha opinião, e digo isto de uma forma construtiva, a não ter qualidade na SAD, nas pessoas que comandam o futebol, continua a não ter qualidade para dar seguimento àquilo que o clube é. E dá pena, porque qualquer feirense, e agora falo como habitante, mesmo não sendo sócio ou simpatizante do Feirense, tem orgulho de ter um clube de Conselho da Feira na Primeira Liga. E eu tenho pena do Feirense, infelizmente, estar a cumprir calendário. O campeão está feito, o Moreirense foi de longe a melhor equipa deste campeonato. Feirense e Estrela da Amadora acho que vai ser até à última, sinceramente. A próxima jornada pode dizer muito. Feirense vai ao Benfica B. Se ganhar no Benfica B, penso que isto está arrumado. O Estrela da Amadora recebe o Nacional. Aqui a esperança do Estrela da Amadora ganhando ao Nacional é que o Benfica B consiga pelo menos um empate para animar a coisa até a última jornada. Na descida acho que sinceramente vai ficar como está. Acho que não vamos ter um reencontro, ou não vamos ter um encontro Bessade Belenenses, sinceramente acho que não. O Bessade nesta altura ainda ficaria, tinha ali aqui a liguilha. É impossível que o Lanque Vilaverdense ganhou 2-0. O Lanque Vilaverdense é uma excelente equipa. Sinceramente acho que quem ficar na liguilha vai ter muitas dificuldades em arrumar o Lanque Vilaverdense. É uma boa equipa que está ali, muito boa, muita qualidade. Jorge, sobre o Feirense já foi quase tudo dito, não só hoje mas nas outras semanas. Só dizer o seguinte: em termos de instalações não tenho a menor dúvida em dizer que o Feirense provavelmente iria neste momento no top 3 nacional, sem grande margem para dúvidas. Top 3, top 4 no máximo. Eventualmente poderemos ter aqui Braga, Sporting, Benfica e depois eventualmente Feirense. E atenção, lembrar-me do que era o complexo antigamente. Exatamente. No Vitória de Guimarães, o Feirense ultrapassou pela direita. Atenção, o Vitória. Nesse aspecto, completamente. O Olival, isso não existe, esqueçam. Aliás, há um projeto para uma. Já lá entrei, também não é, mas isto também. Sim, mas não é para a formação. Aquilo não é para a formação. O Olival não é assim uma coisa tão má. O problema é que o Olival está ocupado em dois terços pela equipa profissional e pela equipa B, e depois um bocadinho pelos sub-19 e os sub-17 e sub-15 vão lá de vez em quando. Também, ó Jorge, o que se paga lá de renda por mês. Está bem, mas chega bem. Eu percebo isso. Mas aí devo dizer, isso acontece porque o Porto fez tem um claro desinvestimento num futebol de formação. Uma nova academia. Eu também tenho muitos projetos. Eu ando para ir ao Brasil já há uns anos. Vou ver se o Albuquerque me leva, porque só assim é que eu lá vou. Esses projetos, eu já ouço falar de projetos há tantos anos e eles nunca mais saem do. Uma coisa é projetos, outra coisa é sonhos. Eu acho que nem sonhos são, mas eu acho que é ver para encher, se calhar. No que toca ao Feirense, ponto 1. E acho que é importante dizer isto, salvo erro, são 2 jogadores que o Feirense tem contratados para a próxima época do atual plantel. 7. 7? Já são 7? Tem 7, já teve sempre 7 com 2 e 2 deles são guarda-redes. Pronto, já não está mal. Jogadores com contrato. Sim. Tanto quanto sabe, já há alguns jogadores contratados, tanto quanto sabe, maioritariamente Liga 3, segundo sei. Ou segundo vai ficar para a próxima época, pelo menos tem contrato, não sabe. O treinador, eu disse não aqui sabe quem são, sabe que são contratados. Acho que foi há 3 semanas que eu disse aqui que não acreditava que o Rui Ferreira ficasse. Na altura disseram-me que tinha contrato e eu disse ok, mas eu acho que não vai ficar, e se calhar hoje já são mais pessoas a acreditar. As pessoas têm que honrar o seu contrato. E eu acredito que o Rui vai honrar. Vai honrar e vai haver um acordo, provavelmente, entre as pessoas da SAD e as pessoas do Moreirense para o Rui Ferreira ser o treinador do Moreirense na próxima época. Não tenho nenhum contacto com o Moreirense.
eu não me acredito que o Rui fique no Feirense. Isso é outra coisa. Nas condições que o Feirense tem, condições, eu digo, para Sim. não me alongar muito, eu acho que o Rui não a quer partir de ficar. há 15 dias a esta parte, tem todas as condições para Para se ir embora. quiser sair do Feirense. Exatamente. Mas o Rui Ferreira tem um contrato que tem uma cláusula de rescisão de X que se ele saísse tinha que pagar. E nem ele tem condições e não acredito que algum clube do nível de Moreirense e outros, o Rio Ave não precisa, que tem um grande treinador, tenham essa capacidade financeira para pagar por um treinador. Mas atenção, isso é uma- cláusula de decisão Aqui se vai haver não uma- houver um se o Rui acordo. Ferreira Se não quiser sair, houver há um um acordo, se acordo. houver um acordo, sai por baixo. Terá que haver um acordo, Claro. claramente, e a SAD Não tenho a mínima provavelmente... dúvida. Mas o acordo que- nunca vai haver. Então eu estou em desacordo, como é que vai haver acordo? Se eles estão em desacordo, se o treinador recebe um campo de futebol e lá com os jogadores que vão jogar, portanto, ele até já nem é treinador, ele recebe a cábula de quem é que tem que jogar e 2 guarda-redes. E acredita que Jogar ele com vai 2 querer guarda-redes era passar capaz mais um ano de, nessa... se o Feirense pudesse jogar sempre com 2 guarda-redes, era capaz de ter mais pontos, porque 2 guarda-redes na baliza não era fácil marcarmos um golo. Mas Era acha que meio- o Rui meio Ferreira vai baliza. querer continuar nestas condições? Mas o Rui Ferreira tem a obrigação, vai ser obrigado a continuar. Só não vai continuar se entrar em Não acredito. ter razões para. Acho que não há Não condições continuar, para ele não continuar. continuar. Mas pronto, estamos aqui para... Essa é a minha ótica. Dar a seguinte nota sobre este campeonato. É um campeonato que está de tal forma manchado pelo que aconteceu há algumas semanas atrás, há 2 semanas atrás. Vamos exagerar. Não, mas não foi só por esse caso, é que foram mais. Depois disso já houve mais coisas. Pelo que aconteceu aqui no jogo com o Farense. O que aconteceu com o jogo de Salvador ontem foi o próprio presidente da SAD de Salvador que veio defender a equipa de arbitragem, dizendo que seria fácil atacar a equipa de arbitragem, mas que acredita que teve um mau dia o fiscal de linha e claramente que se nota que é prejudicado o Salvador por aquele lance. Mas o que eu ia dizer nem era sobre esse lance em concreto. Ainda vai ter na igreja lá Vai. da Estrela, por acaso não é no mesmo sítio. Vai lá estar no altar. Vai ser colocado no altar. Eu diria o seguinte: olhar para o que é este campeonato e da forma como ele está manchado em termos do que são decisões de arbitragem, porque não foi só essa decisão, foram muitas mais decisões que aconteceram ao longo deste campeonato, que supostamente era para ter VAR e não teve, que supostamente é para ter VAR para o ano e se calhar não vai ter, e se calhar não vai ter, ok, mas é uma competição profissional e que tem decisões que são absolutamente amadoras, e eu nestas coisas do fair play, eu não gosto de lobos que vestem a pele de cordeiros, e diria o seguinte: se calhar algumas declarações que aconteceram esta semana foi um bocadinho como que a pedir mercês para os próximos episódios. Acredito muito mais nisso do que propriamente na genuidade e na sinceridade das palavras pronunciadas. Também aqui a opinião do Dr. Miguel Paiva daquilo que é a Segunda Liga e o momento da Segunda Liga. Bom, estas questões que têm a ver com o Feirense são a consequência de um processo que nasce torto, não é? E que depois vai cada vez ficando mais inquinado. E ele deixou direito. Sim, mas tem vindo a inquinar-se muito. As pessoas é que o puseram torto. Ao longo dos últimos tempos, a degradação da relação entre a SAD, que representa o futebol profissional, e o clube, que representa o clube, que representa a camisola, a cidade, a comunidade, não existe. E, portanto, como se costuma dizer, quando não há união dentro de casa, naturalmente que tudo está feito para que as coisas não corram bem, não é? E a verdade é que, por aquilo que, enfim, o pouco que eu fui vendo, mas as coisas só não estão piores pela grande qualidade do plantel, porque o plantel é um plantel muito jovem, mas com muita gente de qualidade, e pelo excelente treinador que o Feirense tem, porque e foi isso que conseguiu disfarçar e fazer com que, apesar de tudo, o Feirense vá ficar no meio da tabela. E pelo nome do Feirense vai ficar, também ajuda naturalmente, e portanto é com alguma pena que vemos isto, porque e isso foi aqui realçado e eu também gostava de o dizer: o Feirense é um dos clubes honrados e que tem
que tem pergaminhos no futebol português, nos últimos anos, conseguiu ir conquistando ao longo dos anos esse lugar. Tem um trabalho muito consistente na formação, e isso também é muito importante. Isso é muito importante. E, portanto, o Feirense faz falta no futebol português ao mais alto nível, e, portanto, aquilo que eu espero é que estas coisas possam melhorar. Quanto ao campeonato, o campeonato já estava decidido há muito tempo, não é? O Moreirense demonstrou uma força muito superior à maior parte das equipas. Um bocadinho como o Rio Ave na última fase do campeonato. Melhor até, eu diria melhor até. Por isso é que eu pus na última fase. A última fase já desculpa. O Feirense mas o Rio Ave andou ali uma altura. O Rio Ave só confirmou a subida na última jornada, não se esqueça, ano passado. Enquanto que o Moreirense não. O Moreirense com 4 jogos ou isso já tinha garantido a subida, e portanto o Moreirense é mais do que justo o vencedor. Tem uma excelente equipa e portanto merece. Os lugares, o Farense e o Estrela irão disputar. Enfim, penso que o Farense acabará por prevalecer, mas veremos. Quanto às descidas, as descidas estão muito embrulhadas, não é? Porque agora vamos ver estes 2 últimos jogos, tudo pode acontecer, não é? Até o próprio Covilhã, que está em último lugar, ainda tem algumas hipóteses de subir. No meio disto tudo, aquilo que me deixa sempre, que me deixará menos... Há Trofense na próxima jornada. Exato, o que me deixará menos pena é se o Belenenses, o Bessade descer. Se o Bessade descer, deixa-me pouca pena, e portanto acho que o futebol português fica um bocadinho mais puro. Com esta troca entre uma coisa que é a Bessade, porque senão a Bessade ainda ia ser uma espécie de um bilafranquense transvestido de outra coisa qualquer, não é? E estas coisas é que são verdadeiramente escandalosas, não é? Quer dizer, como é que não há uma legislação desvirtualização completa. Isto tem que ser a nível político. Desvirtualização por completa. Causa da Bessade e do Belenenses é que agora não é possível. Claro. Pois, exato. Claro. Já há uma legislação que... Mas estas não isto é inacreditável. Nós temos um clube aqui vizinho que andou iludido durante meses que ia para a segunda liga. Não, mas isso ainda pode. Mas pelo que os vistos vão para o Aves, não é? Já não vão para o Espinho. Isso pode, não é o caso disso. E o Espinho está a lutar, claro que nunca ia descer, porque fez pontos suficientes para não descer na Distrital de Aveiro, mas caiu na fase de manutenção de uma Distrital. E podia ir para uma segunda liga. Desculpem lá, mas eu então ainda vou alertar para outra coisa. Nós temos um clube no distrito que caiu praticamente no deserto durante muito tempo e teve que se reerguer, e de uma forma muito significativa, à custa dos negócios das SADs. E agora que até se está a reerguer, vem dizer outra vez: nós se calhar vamos fazer uma SAD. Eu, se fosse sócio desse clube, eu dizia assim: nunca na vida. Como dizia o outro na margem sul, já me. Mas o presidente do Belenenses foi muito claro. Ele disse que as SADs não podem ser um bicho-papão. Mas não foi o presidente do Belenenses que eu disse. Foi do distrito. Mas o presidente do Belenenses disse isso, não sei se sabes. Isso, mas nunca mais um investidor no Belenenses tem mais de 49%. O que ele disse é que existem bons e maus investidores. Não, e não é só isso, existem bons e maus, e se o clube tiver 51%, não há nenhum problema que aconteceu ao Belenenses, ou Feirense e a outros. Estava a falar do Beira-Mar. Beira-Mar, sim. Saiu a notícia do Afonso, do presidente. O que aconteceu ao Beira-Mar foi a destruição quase completa do nome do Beira-Mar. Que ias falar de um clube aqui do Conselho, que o Xabedês, que é o maior do mundo, e já não existe. Mas exatamente, já não existe. Não, porque isso não foi SAD, tanto quanto eu sei. Eu estou a falar. O Beira-Mar foi. Quando foi a terceira distrital, destruiu completamente aquilo. Os fachos muito já não existem. O Xavier tinha uma desculpa, ele quando era diretor vestibular, mas estava na segunda liga. Por isso. Era verdade, estávamos na segunda liga. Grande terra e grande clube. Mas o negócio do futebol é impossível fugir dele, o negócio vai continuar, mas a verdade é que é preciso regras, não é? Porque se as pessoas querem coisas desse género, comprar os lugares, vão jogar para a Liga do Piqué em Espanha, que aquilo é só pagar e nunca descem, corre sempre bem. E o campo até é mais pequeno, fica mais barato. É mais é mais fácil para eles fazerem os negócios que querem. É evidente. Económicos. É evidente. Se calhar lá é mais fácil. Só dar aqui uma nota, não vamos poder alongar-nos nas outras análises, mas a conversa está muito boa. Vamos fazer aqui uma passagem pelos 3 resultados também das equipas que costumamos acompanhar. Dizer que Benfica, nesta altura, leva o primeiro lugar com 83
pontos. O segundo lugar é o Futebol Porto com 79, o terceiro do Braga com 74 e o Sporting tem o quarto lugar com 70 pontos. Sabe que já será difícil nesta altura ainda chegar ao segundo lugar, mas ainda é possível. Já a equipa do Porto garantiu que estará na Liga dos Campeões, verá apenas se será de forma direta ou indireta. O Benfica é que já garantiu que já não consegue. Acho que o Sporting em segundo também já não consegue. Não, por isso é que eu disse. Ou seja, o Sporting sabe que será difícil chegar ao lugar do Braga, mas ainda poderá chegar. A mesma situação do Braga, será difícil chegar ao lugar do Porto, mas poderá chegar. O Benfica é que em primeiro ou segundo ficará. Disto porque neste fim de semana o Sporting venceu o Marítimo por 2-1, o Porto venceu o Casa Pia por 2-1 e o Benfica goleou em Portimão por 5-1. Temos de ser muito breves, mas vamos começar pela vitória do Porto frente ao Casa Pia no minuto 91. Começou a perder o Jorge Silva, nervos de aço no futebol. Olha, eu fui ver o jogo para mal dos meus pecados. Aliás, tu ouviste a conversa, estavas comigo em Cortegaça. Eu estava cheio de vontade de ir ver o Porto, porque neste momento ir ver aquela equipa do Porto jogar para mim é uma absoluta tortura. É quase como cortar os pulsos, embora nunca eu os tivesse cortado, mas adivinho que seja mais ou menos o género. E acabei por ir ver por causa do meu filho. Sei, faltavam para aí 5 minutos para acabar, mais coisa, menos coisa, porque aquilo estava tão mal. Embora já estivesse empatado, aquilo estava-se a jogar tão mal que eu disse: para mim já chega, eu vou, mas é embora. E depois, até foi já fora do estádio que eu vi o golo que deu a vitória ao Porto. Epá, ponto prévio, miserável a atitude do Sérgio Conceição, na minha opinião. É só mais um episódio de alguém que, enquanto ser humano, enquanto treinador, eu acho que é uma pessoa absolutamente excepcional. Enquanto pessoa que entra dentro do campo, transforma-se completamente e transforma-se numa espécie de, permita uma expressão, bicho. Eu não posso de forma alguma pactuar com uma série de atitudes que o Sérgio Conceição já tomou. Acho que não fazem o mínimo sentido, honestamente não fazem. Ontem, por muito que pudesse ter sido acicatado e afins, há coisas que para mim não fazem sentido absolutamente nenhum. Eu a semana passada falei, por exemplo, lá do treinador de guarda-redes do Benfica, que pegou na bola, escondeu. Para mim aquilo é execrável. O que o Sérgio Conceição ontem fez não é em nada inferior a isso, em nada, fique bem claro. Mas também devo dizer o seguinte: quem andou durante não sei quanto tempo a falar fair play, fair play, fair play, aos 2 minutos e meio de jogo eu vi o guarda-redes do Rio Ave, do Casa Pia, a demorar 45 segundos para bater um pontapé de baliza. Isto não pode ser normal, isto não pode continuar desta forma. Mas isto acontece, seja o Porto, seja o Benfica, seja o Sporting, isto é para toda a gente igual. Isto é literalmente para toda a gente igual. Os Grimaldos querem ir embora daqui. E os Enzo Fernandes querem estar aqui a fazer. A verdade é esta: nós em Portugal, nós não jogamos futebol. Nós em Portugal andámos aqui a ver se conquistámos uns pontitos aí pelo meio, com atitudes que não fazem sentido absolutamente nenhum em termos desportivos. E depois é algo que também devo dizer, eu até percebia que o árbitro não fizesse rigorosamente nada, chegasse ao fim da primeira parte e desse os devidos descontos, pois o jogo esteve parado para assistência. O jogador do Casa Pia, que até saiu lesionado, o Neto, esteve parado 5 minutos. Esteve parado segunda vez por causa de um jogador que caiu e teve efetivamente um problema físico, mas não chegou a ser necessária assistência. O jogo esteve outra vez parado mais não sei quanto tempo, não chegou a 1 minuto, mas esteve parado, e o árbitro chegou ao fim da primeira parte e deu 6 minutos de descontos. Ou seja, não compensou rigorosamente nada aquilo que foi o tempo perdido em faltas e faltinhas, em bolas que se perdem pela linha de fundo e o guarda-redes faz que vai e não vai, demora 45 segundos no primeiro pontapé de baliza, demora mais 45 no segundo, e nós chegamos ao fim. E houve essa substituição é mais ou menos aos 25 minutos que acontece, salvo erro. E eu virei para o lado para o meu filho e disse: destes 25 minutos, jogou-se até agora, ao todo, se jogou 20 minutos foi muito. Se jogou 20 minutos foi muito. E isto não desculpa em nada a título do Sérgio Conceição, atenção, não desculpa em nada. Agora, ontem foi mais uma exibição na raça, mas é na raça com 2 S, não foi com C de cedilha, foi na raça, porque foi fraco demais para ser verdade.
não reconheci, ao contrário do que o Sérgio Conceição disse no final do jogo, que isto foi a Porto. Não foi a Porto. O Porto é acreditar, mas acreditar com vontade de ser melhor no jogo jogado, não é com vontade de ser melhor no chute para a frente e depois alguém há de marcar. Dr. Miguel. O campeonato penso está decidido. Completamente. Vai acabar por vencer o campeonato. Basta-lhe vencer o Santa Clara. E o Santa Clara, a única coisa de positivo que teve este ano foi conseguir empatar em casa com o Futebol Clube Porto, não é? Portanto, tirando esse resultado excelente, e reparem que quer o Porto, quer o Benfica tem 3 derrotas, não é? Mas é uma coisa engraçada, é que se nós formos ver o Benfica, as derrotas que teve foi com equipas, com boas equipas, não é? O Benfica perde com o Braga e perde com o Porto, que são o segundo e o terceiro, e também perdeu com o Chaves, que sendo uma equipa menor, mas o menor dimensão do que as outras, mas está em 7º lugar. Portanto, está na primeira metade. E os únicos empates que o Benfica tem é com o Sporting e com o Guimarães, que é só o 4º e o 5º, não é? Portanto, o Benfica, os pontos que perde é só com os primeiros. O Futebol Clube Porto tem 2 derrotas, uma com o 12º, que foi o Rio Ave, tirando a do Benfica, e outra com o Gil Vicente, que é o 14º, não é? Que são derrotas, enfim, pouco habituais para quem quer ser campeão. Uma delas foi inquinada, essa aí devo dizer. Do Gil Vicente, mas mesmo assim, mas a derrota contra o Rio Ave, mas o Gil Vicente podia estar a ganhar 2-0 e não os marcou. Mas o volume de jogo, uma equipa como o Porto tem que ter volume de jogo para estas coisas, quer dizer, para estar jogar com 8 é mais difícil um bocado. Ou com 9. E os empates que o Futebol Clube Porto tem, tirando o empate com o Braga, que é um empate normal, depois empata com o Casa Pia, com o Santa Clara e com o Estoril, não é? Quer dizer, como é que uma equipa que faz estes resultados tem derrotas com as equipas que perdeu e estes empates quer ser campeão? Quer dizer, pode mas ser chega ao fim e ainda está a lutar pelo título. Se os outros ainda ia jogar mal. Pode ser campeão se os outros ainda forem piores. Realmente o Sporting foi bastante pior, mas o Benfica, e temos que reconhecer isso, o Benfica teve uma fase, agora nesta fase final do campeonato está esgotado, nota-se que a equipa está mais esgotada, mas foi competente e foi muito afirmativa e liderante. É melhor durante o ano. Enfim, é melhor. Tem melhores jogadores. Pronto, aqui não é o quase ser maior, é ser melhor. Foi melhor equipa qual que foram os outros 17 contendores no campeonato. E por isso é que vai ser campeão. Vai ser campeão e, portanto, eu isso não tenho, enfim, não tenho grandes dúvidas, não me deixa muito feliz, aqui ao contrário do meu colega, mas é preciso reconhecê-lo, não é? É preciso reconhecê-lo e, portanto, e nesta fase final eu penso até que é uma coisa interessante que foi o próprio papel do presidente nesta fase final em segurar as pontas, porque a equipa parecia que estar depois da derrota. Pensava que era ir aos túneis, por acaso. Faz parte, mas faz parte. Mas faz parte. É, o Rui dos Túneis, pois, o Rui dos Túneis é assim. Eu penso que quando a equipa começou a afundar, houve aí uma intensificação dessa atividade que eu penso que teve resultados para que a equipa tivesse estabilizado e voltar agora a ter estes resultados finais que que vão garantir o título. E, portanto, penso que o título está bem entregue. Causou-me um pouco de surpresa, confesso, a queda tão significativa do Sporting. Eu não estava à espera que o Sporting tivesse caído tanto relativamente às 2 últimas épocas. O Sporting foi altamente competitivo nas 2, foi campeão e deu sempre luta até ao final. E realmente este ano houve ali uma quebra muito grande, que teve ali alguns jogadores que não conseguiram ter a mesma produtividade que tinham. O guarda-redes do Sporting este ano não fez a diferença, não é? E os guarda-redes, nenhuma equipa pode ser campeã se não tiver um guarda-redes que faça a diferença. Portanto, não fez a diferença. Houve uma aposta muito forte que o Sporting fez num jogador que era um jogador que ia fazer a diferença à frente, que era o Trincão, e o Trincão foi um flop completo ao longo da época, com o outro Fogacho. Teve agora no final da época 2 ou 3 jogos bons. Um outro Fogacho, mas não era o jogador, com o investimento que o Sporting fez, com tão poucos recursos que tinha, era um jogador que tinha que claramente fazer a diferença e não fez, e portanto foi um falhanço. Além do menor rendimento do Pedro Gonçalves, que este ano teve muito menor rendimento, também foi posto a jogar no lugar embora dele. O Pedro Gonçalves era quase, é preciso um lateral esquerdo, era bombeiro de serviço. Deram-lhe um caderno de encargos que não era aquele para o qual ele estava preparado. O próprio Coates também não foi o defesa tão mandão como era como foi nos anos anteriores, e portanto e o Sporting acabou, para mim é a grande decepção desta época.
uma balança geral do Dr. Miguel, mas Xavier, também esta análise ao jogo do Porto, depois entretanto teremos também a abordagem também aos outros dois jogos, temos é que ser muito breve. Sim, o Porto, vamos lá ver uma coisa, eu quando critico um ou outro jogador nunca o faço de uma forma do ser humano, faço do jogador, mas o Porto, reparem só numa coisa, o Porto ganhou jogos este ano com Manafá, Fábio Cardoso, Marcano e Vendel na defesa. Quem é o treinador que consegue ser campeão em Portugal com este plantel? Digam-me, quem é o treinador que consegue ganhar campeonatos com um plantel destes? O homem tem um jogador que tinha dificuldades para jogar no Braga e ontem foi o melhor jogador do Porto, o Galeno. O melhor jogador do Porto para mim é o Otávio, não jogou ontem. E aquilo que eu não queria ser mal interpretado, mas aquilo que faz o Porto, e o Jorge disse há bocadinho como é que é possível ainda estarmos a lutar pelo campeonato, porque o Porto tem uma forma de ver o futebol e uma forma de transportar para dentro de campo o futebol, e peço desculpa se a palavra vai ser um bocado agressiva, mas o Porto faz disto uma guerra, e o seu presidente assumiu isso há 30 anos ao Sr. Eriksen. Eu gosto de si, mas guerra é guerra. E o Porto vê isto como uma guerra. O Porto não foi à luz com 11 jogadores. O Porto foi à luz com 11 soldados. E se o Porto jogasse metade contra as outras equipas, como joga contra o Benfica, era campeão sem derrota. Xavier, mas a motivação daqueles homens era incrível. Aqueles 10 minutos, eu não estava cá no programa, o gol do Benfica cai do céu. O Porto tem uma entrada na luz incrível, uma qualidade de jogo incrível. O Uribe é um extraordinário centrocampista. O Otávio é um grande jogador. Foram eles os dois que nos 10 minutos puseram o Benfica a cheirar a bola. E o Benfica na altura não estava assim tão mal como muita gente pinta. Para mim o momento decisivo desta quebra do Benfica, a entrar mal nesse jogo, se o Gonçalo Ramos toca para o lado para o Rafa faz o 2-0, o Benfica dava 3 ou 4 ao Porto, se calhar hoje estava a lutar amanhã ainda na meia-final da Liga dos Campeões. Só que aquela bola não entrou, o Porto faz uma exibição categórica na luz e aquilo abanou. E temos o jogo atípico em Chaves que faz com que o Benfica passe ali uma fase um bocadinho de... como todas as grandes equipas passam. O Real Madrid está a lutar pelo campeonato da Europa, está a 20 pontos ou a 15 pontos Barcelona. E é melhor que o Barcelona. Já lembrei, eu amo. É melhor que o Barcelona. E está a 15 pontos. E vou mais longe. Falando aqui no resumo, para mim, e eu não digo isto com qualquer tipo de polémica, para mim, a seguir ao Benfica, o Sporting é a melhor equipa a jogar futebol em Portugal. Mas isso é a minha opinião. Não. Para mim é a minha opinião pessoal. O Braga Sporting joga muito mais a bola. tem princípios de jogo. E o Sporting que eu vi na Luz, o Sporting que eu vi a jogar na Luz contra o melhor Benfica da época, o Sporting fez um jogo extraordinário, tem um treinador extraordinário. Agora, não peçam ao homem para ganhar campeonatos, como eu disse, Sérgio Conceição. Vamos ver os jogadores que lhe dão, não é? Os jogadores que ele tem. O Sporting teve que ir buscar um central à segunda liga, por muita qualidade que o homem tenha. Quer dizer, mas acho que aqui o Porto, falando do Porto Casa Pia, e falando um bocadinho do Porto, a grande diferença este ano, para mim, está em julho. Mas isso é porque ele no meio da segunda liga. O Benfica em julho. O Benfica em julho foi muito competente. O Benfica contratou jogadores fulcrais. O Benfica finalmente acertou em muitos dos jogadores que contratou. No Orsnes, no Bá, apesar do Bá ter tido alguns jogos menos bons, é o melhor lateral direito do Benfica. O Benfica soube. O Enzo Fernandes é de outro nível, por isso é que ele já não está cá. Obviamente que o treinador também teve a sorte de alguns jogadores que já lá estavam os potenciar. Finalmente um treinador do Benfica percebeu onde é que o Rafa tem que jogar. Não peço ao Rafa para pôr taticamente para jogar ali. Ele tem que ser um vagabundo na frente, por isso é que o Rafa fez uma grande primeira metade da época, porque é um jogador extraordinário, tem um potencial extraordinário, tem um rapaz na frente que não marca muitos golos. Vamos buscar a porção de vir ao Benfica. O Porto jogou na raça, ganha na luta, ganha na guerrilha, ganha na pressão. Achei curioso o comunicado do Porto a dizer que o treinador adjunto ter passado o tempo todo. Eu desafio, a Sport TV é difícil, mas eu desafio um canal de televisão a pôr uma câmara em todos os jogos no banco do Porto, e depois o Porto que faça um comunicado sobre o que é pressão dentro dos jogos. Eu vi o comunicado foi para atenuar uma eventual sanção. Estamos a falar em pressão
Nós estamos a falar em pressão em que quando o Casa Pia não, quando o Evanilson marca o gol do Casa Pia, ouve-se e vê-se o que o treinador do Porto diz ao Bandeirinha, que não é falta. Ele tem razão. O primeiro gol do Casa Pia não é falta nenhuma. O Sérgio Conceição tem razão. Mas a forma como ele vai para cima daquele fiscalinho e o que ele lhe diz revela bem que a impunidade total, isso não se pode, mas isto em todos os clubes. Isto é uma impunidade total e quem sofre são os pequenos. Ponto. Eu só uma para o Xavier era pôr a Benfica TV a filmar os jogos do Porto. Normalmente nos lances de dava mais repetições. Os lances de difícil análise só tem uma câmara a filmar os lances do Benfica, as outras câmaras estavam a filmar o mas olha, dá mais repetições que a Sport TV. Portanto, e aí dá mais repetições que a Sport TV. Mas é verdade. Bom, o Porto foi isto esta época, tirando raríssimas exceções. O jogo com o Benfica foi realmente, deu um banho de bola ao Benfica, por muito mérito de Porto, mas por muito mérito do Benfica, que o Benfica não jogou nada e ficou completamente iludiu-se, vamos dar 3 ou 4. O Benfica ficou apático durante 3 semanas ou 15 dias. Acho que é um bocado a palavra do Rodrigo. Houve ali uma apatia geral a certa altura. É o vício dos benfiquistas e o Benfica que nós somos maiores, vai-nos dar 4 ou 5 ao Porto, isto é uma equipa fraquinha e depois chega-se ali e não há soluções. O Porto é isto, tem um treinador que só peca por tudo aquilo que faz extra-futebol. Não tem nada a ver. Não é extra-futebol, atenção, ele extra-futebol é até bom. O problema é lá dentro do campo. Mas aquilo não é futebol. Pois, isso é verdade. Mas ele extra-futebol, ele é um estado de ser humano. Mas eu acho que só uma pessoa como o Sérgio Conceição é que consegue fazer do Porto, com os jogadores que se falou aqui, pô-los realmente a correr atrás dela e a deitar-se abaixo. O que é que seria do Porto com Jorge Jesus? O Sérgio Conceição é muito mais. O Sérgio Conceição é muito mais. O Jorge Jesus não aceitava aquele plantel. O Sérgio Conceição tem isto tudo de negativo. Só trabalha com craques. O Sérgio Conceição tem isto tudo de negativo, mas é um excelente treinador e consegue pôr jogadores de menor qualidade a jogar muito quando é necessário. Portanto, se ele consegue pôr o Porto a jogar como o Porto jogou contra o Benfica, era fácil pô-lo contra o Gil Vicente ou contra o Rio Ave. O que é certo é que depois há aquela apatia também. Os jogadores, o Porto foi este ano, não sei o que é que se passa. E já falamos. Mas a primeira parte do Porto ontem, eu não me lembro dos anos que tenho de ver o Porto a jogar tão mal. A primeira, eu acho que o Porto não tem uma oportunidade de golo. E quanto ao Famalicão? A primeira parte. Sim, é que eles não têm uma oportunidade de golo. Eu acho que, corrijo-me se estou errado. Na primeira parte, o Porto não tem uma oportunidade de golo. Em casa, um jogo que tem que ganhar, eu não estou, sinceramente. Tem uma ocasião, mas é de uma bola parada e é completamente desligado do que foi o resto do jogo. O Casa Pia a falhar gol. Tem uma do Evanilson. E o Casa Pia a falhar gol. Tem uma do Evanilson que ela tira para dentro da baliza. Foi na própria. Não. Tem outra que é uma bola cruzada que aparece o goleiro nosso. E o Casa Pia tem um falhaço dentro da pequena área, a 1 metro da baliza. O Porto foi isto e seria um escândalo. Eu disse aqui há 3 semanas ou 4 ou 5. Que não era o Benfica perder o campeonato, era o Benfica perder o campeonato para o Porto a jogar desta maneira. Isto era dos benfiquistas e todos iam ser internados. Porque não iam aguentar o semelhante. É como se o Benfica não for campeão. Pois essa hipótese. O Benfica, se não for campeão agora, o PIB português vai baixar para 20 ou 30%. Portanto, é impossível o Benfica não ser campeão. Deixa-me só dizer uma coisa, mas é mesmo muito rápido. E só para corroborar aquelas que foram as vossas palavras, que o Porto perde pontos essencialmente contra as equipas cá de baixo. E as de cima, praticamente, se não faz a totalidade, anda lá perto. Perde com o Benfica. Não é questão da transcendência. Aí eu ainda dou mais valor ao Sérgio Conceição. Porquê? Porque a equipa do Porto é uma equipa que em termos do que é a preparação do jogo, é excepcional. O Porto tem um problema grave. Não tem, do meio campo para a frente, quem verdadeiramente consiga desequilibrar um jogo que esteja fechado. Não tem um 8-10 que consiga dar um pouco mais velocidade ao jogo, como dava o Vitinha. Não tem um extremo que consiga, em transição, fazer a diferença, como por vezes fazia o Luís Dias. O PP
ele é pau para toda a colher, não consegue fazer tudo, como é óbvio o homem. O Galeno não é Luís Dias, podem correr, podem saltar, não é. E depois, parecendo que não, só saiu Vitinha e Fábio Vieira. Foram só os 2 homens que deram mais assistências no Porto da época passada. Portanto, é normalíssimo que o Porto, com este perfil de jogadores que tem... E o João também não fez grandes jogos este ano. O João Mário? Não, o João Pinheiro. Vamos avançar. Portimonense 1, Benfica 5. Xavier, temos sempre muito sintéticos agora. Depois, na próxima semana, teremos mais tempo a explanar. Mas claramente era um dos jogos em que os adversários do Benfica punham mais esperanças que o Benfica pudesse perder pontos. Havia aqui algumas nuvens por cima deste jogo, derivado de algumas boas relações que existem entre Porto e Portimonense. Mas o Benfica ganha com distinção. Foi Portimonense é que viste e que o Benfica é que viste. Temos de ser muito breves, muito sintéticos a partir de agora. Eu senti que o Benfica ia ser forte em Portimão porque vi o jogo ao vivo com o Braga. O Benfica-Braga, o Benfica fez-me lembrar os muitos jogos do Benfica que vi este ano ao vivo, aquele Benfica antes do Mundial. O Benfica este ano teve dois problemas que aconteceu com todos, mas aquela quebra no Mundial foi má para o Benfica. O Benfica estava a jogar muito bom futebol. O Benfica vulgarizou a Juventus em casa. O Benfica lutou-se de igual para igual com o Paris Saint-Germain. O Benfica estava a jogar bem. Acho que é unânime reconhecermos que o Benfica na primeira metade da época foi muito melhor do que o que está a ser agora, e o Benfica recuperou-se um bocadinho. Obviamente que aquelas vitórias, apesar de algo sofríveis em Barcelos, em casa com o Estoril, que eu fui ver o jogo e notava-se muita tensão no estádio, vínhamos da derrota com o Chaves, sentiu-se que o Benfica não era aquele Benfica que nos habituou bem ou mal na primeira metade. E o Benfica em Portimão entrou como o Benfica que, apesar de não ser tão forte como noutros jogos, mas o Benfica de facto entra bem, criou bastantes oportunidades de golo, foi muito... Nota-se que no Benfica existe aquela vontade de que o Benfica quer ser campeão. E há aqui eu ia deixar isso um bocadinho para a minha nota final, mas há aqui um pormenor que quem está no estádio e quem gosta de apreciar futebol percebe melhor isso. E aqui o treinador do Benfica foi fundamental nisso, que no jogo com o Braga e agora em Portimão, é que estava a faltar ao Benfica aquilo que o Jorge diz que falta ao Porto. E o Schmidt pegou no cartão de cidadão do João Neves e não quis olhar para a data de nascimento do miúdo, e o miúdo tem sido de facto muito importante foi importante nestes 2 jogos no Benfica. Não estou a dizer que o miúdo já é um fenómeno mundial, okay? Mas é um jogador que veio dar o que estava a faltar ao Benfica, uma frescura no meio campo. O João Mário está cansado, nota-se que há ali jogadores que já não dão o mesmo que davam antes. O Grimaldo está cansado. Quer dizer, isto é uma época em que os Schmidt se lembrarem, teve que ir no estado da Alemanha assinar o contrato em que os Schmidt se recordarem, praticamente ele não rodava a equipa na primeira metade da época. Portanto, o Benfica era sempre aquilo era sempre os mesmos. Ou seja, isto claro. Por isso é que isso não pode ser um elogio que tu estás a dizer. Não, eu estou a dizer, ele lembrou-se a tempo. Lembrou-se agora de. Isso não é um elogio. Ou menos lembrou-se. Ele só se lembrou agora. Porque viu a coisa. Ou lembraram-no. Porque de facto o Benfica não podia continuar nesta. Mas foi uma grande vitória. E acho que é a vitória que sela o título. Até porque na próxima semana temos um Sporting Benfica. Estou agora a falar do Benfica. Sim. O Benfica, pronto, tirando aquele jogo do Porto e depois com o Chaves, e em que naquela semana não havia um benfiquista que acreditasse que o Benfica podia ganhar o jogo a seguir, porque foi mal demais, foi passar do paraíso para o inferno de uma forma que ninguém, e eu tenho muitos amigos benfiquistas que estavam com muitas dúvidas sobre o Benfica e sobre o treinador. Sim, havia muito aquela comparação que num dia acreditava-se que podia chegar à meia-final da Champions. À final da Champions, sim, exatamente. Já se falava do final da Champions e no dia a seguir punham-se em causa se ganhariam ao Paço Brandão. Já estava a marcar com todos os bilhetes para o Paço Brandão. Aquilo foi uma descida à grupa. Perdeu uma grande oportunidade
é a maior oportunidade que o Benfica tem nos últimos 30 anos de poder lutar para chegar a uma final de uma É a maldição do Mas o Benfica, pela sua grandeza, pela equipa que tem, que era o que faltava, quer dizer, o treinador conseguiu fazer isto e aquilo, foi a tempo, não sei o quê. O Benfica, mesmo assim, estava a 4 pontos. E eu cheguei uma vez aqui a falar que isto para o campeonato ter algum interesse era o Benfica perder 2 jogos, mas ia ser campeão na mesma. Porque o Benfica não deixa de ter uma grande equipa. Mas se perderem Alvalade, não tremerá um bocadinho no último jogo? É aquilo que eu disse há um bocado e não vou repetir, quer dizer, o Benfica perde em Alvalade, tem que ganhar ao Santa Clara, mas só o nome Benfica, só o estádio, só o jornal A Bola, só a Bola TV, a Benfica TV, tudo isso junto, o jogador já não precisa fazer mais nada. Tudo isso essa semana aquilo vai ser tipo um caterpillar a empurrar tudo, e que vai chegar ali e não há volta. É impossível neste futebol que os meus colegas falaram há bocado parar uma coisa, por isso é que o jogador A e B é que vai para fora, porque em Portugal, não sei o quê, algum dia o Benfica perdia em casa ou empatava, que empatar já... Se perder com o Sporting. Eu não acho que ele não vai perder com o Sporting. Vamos falar a seguir ao Sporting, que eu não estou de acordo com aquilo que falaram aqui sobre o Sporting. Sou o Sportingista. Mas deixe-me só relembrar-lhe uma coisa. O último campeonato que o Benfica ganhou foi na última jornada contra o Santa Clara e precisava de ganhar esse jogo. E ganhou 4-1. E vai ganhar 4-1. A reconquista foi assim. Mas vai ganhar 4 ou 5-1. O que eu quero dizer não estou a dizer que vai ganhar 4 ou 5. Estou a dizer que a pressão do Benfica há 4 anos era a mesma dois. Perdendo com o Sporting. Perdendo com o Sporting. Eu tenho muitas dúvidas. E eu tenho muitas dúvidas que perca com o Sporting. O jogo com Santa Clara está ganho. O Jorge é de Sporting desde pequenino. Está ganho. Está ganho. Se o Porto ganhar em Famalicão eu não sei se o Porto vai ganhar o jogo. É que eu tenho sérias dúvidas. Olha, em relação ao Benfica, vou-te só dizer o seguinte: eu tinha tanta confiança que o Benfica ia perder pontos que eu estive a ver o handball do Porto contra o Sporting. Como sabes, eu adoro handball, adoro mesmo handball. Estive a ver o jogo porque a minha confiança no. Eu por acaso também estava a ver esse jogo. A minha confiança no Portimonense era absolutamente nula. Antes de começar, ovelhas não são para mato. Ovelhas não são para mato. E pensar que aquela equipa do Portimonense, que é extraordinariamente curta, muito mais curta que em anos anteriores, poderia algum dia parar aquele Benfica. Epá, eu acho só por milagre é que isso poderia acontecer. Deixa-me só dizer, já está-lhe de foice, e eu acredito que com um jeitinho o Benfica já é campeão no sábado. Dr. Miguel. O Benfica ganhou bem, apesar da gente não ter certeza se o primeiro golo entrou ou não, mas o Benfica ganhou bem e tinha que ganhar. E acho que nesta fase há uma coisa que não foi aqui dita, mas também tem tido muita importância, que é o Benfica tem sempre um grande apoio da sua massa associativa, não é? E a massa associativa cria uma pressão positiva junto dos jogadores, e ao bocado quando eu falava no papel do presidente até mais, eu acho que teve muito a ver com isso. Eu acho que o presidente teve a capacidade de parar ali uma moral negativa, até na própria massa associativa, e de os puxar outra vez. O Luís Vieira ia para o mar. E o Luís Vieira não conseguia fazer isso. O Benfica Braga foi incrível no estádio, a forma como o Benfica puxou a equipa. E isso teve impacto, e portanto o Benfica ganhou o jogo que tinha que ganhar, e portanto seria uma enorme surpresa o Benfica não ganhar. Força. Não ganhar. E de resto agora, eu por acaso penso que o Sporting, o jogo do Sporting com o Benfica na próxima jornada vai ser a mesma coisa que foi o jogo do Porto com o Benfica em Lisboa. Ou seja, o Porto, quando foi a jogar a Lisboa, não foi propriamente para ganhar o campeonato que estava a 10 pontos, foi para limpar a honra. E um jogo o Sporting vai ser também um jogo para limpar a honra com o Benfica, e portanto acho que o Sporting tem boas hipóteses de poder ganhar. Muito breves, Rodrigo, mas o Sporting teve que suar bastante para vencer este Marítimo. Não, eu acho que não suou nada porque andou devagarinho, a 10, a 5 e parado. E eu não gosto sinceramente deste Sporting. O Sporting faz as coisas, ou os jogadores de Sporting fazem as coisas muito bem, mas dá tempo para que o adversário se reorganize e para lado, para a frente, pouco, para o 3 para o lado, para trás, 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 para trás, para trás, para trás, para trás. E aquela velocidade, até o sub-17 do Feirense jogavam contra o Marítimo e faziam aquela exibição. Gosto muito do treinador do Sporting, mas acho que o treinador do Sporting está-se a tornar um bom político, ou como os políticos, se fala muito bem, mas na minha opinião está a trabalhar muito mal. E se falou aqui sobre alguns jogadores que não estiveram ao seu nível, a culpa só pode ser do treinador.
Outra, se não tem melhores jogadores do que aqueles que tem, também muito por culpa do treinador. Falou-se agora que foi buscar um central à segunda liga, porque durante muito tempo não era um central que era preciso. E eles ouviram o nosso programa, ouviram o Rodrigo a falar que era preciso um central, e então eles arrepiaram o caminho e foram contratar um central, que nunca ouvi falar nisso no Sporting. Andou-se uma época inteira a dizer que não era preciso um ponta de lança, porque o Coates faz de ponta de lança. Por acaso ontem foi o São Coates que resolveu. Embora há 2 semanas o Ruben Amorim já abriu a necessidade de ter pontas de lança. Há 2 ou 3 semanas atrás. Agora tenho o Paulinho guarda-redes. Aqui para a baliza é preciso mais um. E o Sporting não tem o plantel que merece para um candidato ao título, é verdade, mas o treinador tem que preparar durante a pré-época a equipa para fazer um campeonato ao nível do Sporting, ao nível dos últimos 2 que realmente foram muito bons, e é isso que realmente faz esta áurea sobre o treinador, e que eu tenho, atenção, se me perguntarem quem é que queres que seja o treinador do Sport durante os próximos 10 anos, Rubem Amorim. Só que o Rubem Amorim não pode, só porque ganhou um campeonato com meia dúzia de mecos, e o segundo só não ganha porque o Porto teve o reforço do João, agora falhou o nome, do João Pinheiro, em Guimarães e nas Antas. Se não tinha ganho o bicampeonato, mas isso não é o suficiente para depois poder ser teimoso, para depois pôr a jogar jogadores que não estão no seu melhor só porque a massa associativa, ou se calhar internamente, acha que não devia jogar, e ele não, este vai jogar porque eu sei que vai jogar e vai fazer um bom jogo, e depois não faz. Depois perdemos vários jogos mesmo na Europa por culpa da teimosia do Rubem Amorim. O Rubem Amorim fala muito bem. O Rubem Amorim, ainda esta última conversa desta semana, é de uma capacidade extraordinária, porque ele não deixa de ser um miúdo, ele tem 30 e poucos anos e consegue, ele fala como nunca vi nenhum treinador falar. Portanto, se juntasse a essa qualidade na imagem, na comunicação, com a sua equipa a jogar dentro de campo, que eu acho que está a falhar, acho que não está a ser aquilo que devia, iria chegar longe, e o Sporting poderia ser mais um ao outro ano campeão nacional, que espero que seja para o ano, e que se faça um trabalho bem feito e que se aprenda com os erros que se cometeu esta época na constituição do plantel e depois nas escolhas do treinador. Estamos mesmo em cima da hora, peço-vos mesmo brevidade, Jorge. O Sporting está tudo dito. O Sporting teve domingo. Eu como já disse, eu acredito que a partir do momento que o Benfica ganhou o Braga, vai ser campeão, ponto, não tenho a mínima dúvida. É só uma questão se é sábado, se é domingo, se é para outra semana, mas para mim o Benfica é campeão. Mas vai ser giro ver o Pita Costa a torcer pelo Barandas. Não. Agora, o Sporting teve um jogo complicado contra o Marítimo, num jogo que teve mais uma vez demonstração do que são a qualidade dos nossos árbitros com os insígnias da UEFA. Se dúvidas houverem, vão ver as notas que lhe foram atribuídas pelos jornalistas. Tem nota 0. Não, nota 1, porque eles normalmente 0 não dão. Mas ali é abaixo de 0. Pronto, foi horrível só. Não faz sentido nenhum. Aquilo foi inacreditável. No meio disto, dizer que há jogadores que são, permitam uma expressão, muito pouco inteligentes, como é o caso do Adam. O Adam tem que perceber que, por toda a razão do mundo que possa ter, nunca na vida pode fazer aquilo que fez. O que é que ele fez? Não. Não empurrou o árbitro, fez aqui, não empurrou o árbitro, estava ali a levantar a mão, mas dá ideia. E reclamou. Dá ideia. Se o que ele fez pode ser merecedor de amarelo, e eu aceito. Mas ele já tem. Não, ele não tem, não. Ele levou 2 amarelos. Pronto. Ele levou 2 amarelos. O que é que o Adam fez quando tinha razão? O que é que ele fez? Foi à beira do árbitro e insistiu com o árbitro que não era, e ele levantaram a mão. Segundo as leis do jogo, tira amarelo. E eu aí agora já fico. Ele toca do árbitro. Há uma imagem que dá a ideia que empurra. Eu não vi empurrar, eu vi o árbitro a fazer isto, quem diz larga-me, pronto, mas não mostrou o amarelo por isso. Mas independentemente de tudo o resto, ele tem que perceber uma coisa: se o VAR vai intervir, e intervém ou não, há uma coisa que é fundamental, é que a decisão do VAR não iliba cartões amarelos ou vermelhos por protesto. Exatamente. Só o iliba
Se for na sequência, se for decorrente da falta. Que ele depois de ser expulso, eu vi o comentador a dizer que ele ia reverter. O problema que o Ruben Amorim tem agora neste momento em mãos é muito simples, é que ele não sabe meter o Franco Israel, que nunca foi à baliza na vida dele, sabe meter o Paulinho, que ao menos já jogou lá 10 minutos. Jorge, estás enganado, o guarda-redes do Sporting domingo vai ser o Adam. Já jogou contra a Juventus, Já te disse, nós estamos num país que a palavra não pode, não existe. O Sporting tem uma... Tribunal Administrativo do Sul, não é? Exatamente, pode ter... Não estou a brincar, isto falou-se hoje na comunicação social, o Sporting está a ponderar, recorrer e pode ter o Adam no Clássico. Bom, isto é o país. Pode ser mais uma brincadeira que nós já estamos habituados ao futebol português, mas esperemos que não seja, não é? Não obstante ter sido demasiado má a atuação do árbitro naquela jogada, e o árbitro foi verdadeiramente o grande instigador, porque naquela jogada houve uma coisa que foi muito evidente, foi o juiz de linha levantou a bandeirola. 2 metros do lance. E portanto, se o juiz levantou a bandeirola vigorosamente, era normal que o jogador contestasse, e toda a gente sabia que aquilo ia ao VAR, portanto era simplesmente o árbitro, se não quisesse problemas, bastava dizer aguenta um bocadinho que eu vou já ver o VAR. O árbitro ia mostrar o segundo amarelo era o oficial de linha, não era o Adam. A única coisa que eu gostava só de acrescentar relativamente ao Sporting é o seguinte: apesar de tudo, não ter jogado muito, mas estas equipas que conseguem marcar o golo aos 92, aos 93, aos 94 demonstra um grande espírito de grupo, demonstra uma equipa que acredita até ao fim, e eu acho que isso é um mérito bom e demonstra um bom espírito dentro do balneário de Sporting. Xavier, muito. Tudo dito. Acho que o Sporting, na minha opinião, não é assim tão mau como pintam. Acho que o Sporting tem grandes jogadores, o Sporting tem uma boa equipa, o Sporting foi uma coisa que não pode ter uma equipa que quer ser campeã, quer ser irregular. Mas se vocês pegarem no melhor Sporting, o melhor Porto, o melhor Benfica e o melhor Braga, acho que chegam à mesma conclusão que eu. Para mim, o Sporting, em termos de qualidade de jogo este ano, o seu melhor Sporting foi melhor do que o melhor Porto e o melhor Braga. Foi a irregular. Vamos então para as nossas notas finais. Jorge Silva, começamos por ti. Olha, primeiro, a minha única nota é mesmo: acabem com o futebol tóxico. Porque é uma pouca vergonha o que está acontecendo neste momento em Portugal, que é o Relvas, que até é um atleta que passou pelo Feirense, por exemplo, que é daqui de Espinho, que é filho do Filipe Vitó, que é um profissionalão, teve a infelicidade, e é claramente, quem vê o movimento percebe que é a infelicidade de marcar o autogolo contra o Benfica. Já veio o pessoal falar que era a mala. O Sérgio Conceição ontem vira-se lá para o treinador do Casa Pia e faz-lhe o sinal da mala ou do dinheiro, ou o que é que foi aquilo. A semana passada o Porto foi ganhar o Arouca não fez um grande jogo porque os jogadores do Arouca estavam vendidos. Chegamos a um momento em que um jogador ter um mau desempenho, porque imagine-se, ele é humano e pode cometer erros, neste momento símbolo de venda ou de estar claramente condicionado, ou do que quer que seja. Os jogadores, o que quer que seja, podem ter maus dias, como é óbvio. Como o Relvas tem a certeza absoluta que em momento algum quis introduzir aquela bola na própria baliza. Não tenho a mínima dúvida. Tinha tanta vontade como o Evanilson. Por exemplo, aliás, o jogador do Marítimo também marcou o gol na própria baliza. Por exemplo, mas aí ninguém disse que é porque era a luta só pelo quarto lugar, não interessava. O Marítimo está na descida. Mas deu-se uma coisa engraçada, deixem-me dizer-vos, e vou falar contra o meu clube, não tenho problema nenhum em dizê-lo. É uma vergonha que se venha falar de malas e não sei quê, não sei quantos, quando quem marcou até o golo do Casa Pia é um jogador de Porto. Exatamente. Rodrigo Nunes. Recebi uma mensagem e já ia falar nisso, não ia falar do que está aqui na mensagem, mas ia falar das miúdas que são chamadas à seleção do futebol feminino. Tivemos a Leonor, que jogou e marcou um gol. Jogou por Portugal e marcou um grande gol. E então mandaram-me aqui uma mensagem à bocada. Já agora, diz aí que nas júniores femininas estávamos na primeira liga e o Rio Ave estava na segunda. E temos 6 meninas nas seleções nacionais. Parabéns ao futebol feminino do Feirense. Um abraço a Paulo Lima. Xavier Dantas, boas-vindas de regresso aqui ao nosso programa. Sim. As tuas notas finais. Olha, a minha nota final é um bocadinho o que falou o Jorge e o Diniz no programa anterior. Já chega.
tem que se acabar de facto com isso. A atitude, eu vou ser muito rápido só para percebermos a forma como se está a colocar em causa as equipas. Eu ouvi isto de um jogador chamado Otávio no final do Famalicão Porto, ou do Porto Famalicão, segunda mão da taça. Nós temos que estar habituados que as equipas que jogam contra nós dão a vida. O que é que o Otávio queria que o Famalicão fizesse no Dragão, que dá acesso a uma final da taça? Que o Famalicão não desse a vida? Que o Famalicão deixasse o Porto ir à final da taça? É que o problema também vem daqui. São os próprios agentes desportivos, jogadores, treinadores de todos os clubes que incentivam a isto. Aquilo que o Sérgio Conceição ontem fez com as mãos é inenarrável. Que lá dentro, no túnel, nós todos já estivemos dentro do túnel, já andámos lá dentro, sabemos. Não, isso é mais o Rui Costa que anda lá muito. Sabes o que é que eu me lembrei na luz, no guarda-redes a pegar na bola? Se ele me estiver a ouvir, ele vai-se começar a rir. Lembras que o Carlos Silva já disse isso aqui quando era treinador dos Moriscos, que escondia as bolas quando jogava em casa? Portanto, isto não foi o treinador do guarda-redes Benfica que inventou isso. Isto existe há anos no futebol. Mas não meter debaixo do braço. Um treinador de um dos maiores clubes deste país fazer aquilo, é muito triste. E tu sabes que eu tinha uma relação horrível com o Jorge Jesus pelas atitudes que ele tinha. Eu não gosto daquele homem, nunca gostei. Só é pena ainda não haver um treinador que o tenha ultrapassado no número de títulos, que ainda continua a ter que levar com essa dos meus amigos que o defendiam, que é o treinador com mais títulos no Benfica. Eu não me revejo naquilo. É mau demais para ser verdade o que fez o Sérgio e o que fez o Vasco, que por acaso conheço. O Vasco também teve uma atitude muito feia em virar-se para o Sérgio Conceição, anda lá para dentro os dois. Isso é muito feio. Do engenheiro Gonçalves não falo mais. A minha última nota final: parabéns ao futebol português, que continua a ser uma fábrica de fazer jogadores. Era isso que eu queria falar do João Neves. Porto, Benfica e Sporting, continuamos a fazer jogadores, que é uma coisa maravilhosa para o futebol português. Ainda bem que continuamos a formar grandes jogadores. Terminamos com a nota final do Dr. Miguel Paiva e agradecer mais uma vez a presença aqui connosco. É sempre bem-vindo a esta casa. Duas notas finais breves, uma pela negativa, a violência que se continua a haver em alguns jogos, nomeadamente este fim de semana, nos jogos das camadas jovens na Distrital de Braga. É uma coisa que tem acontecido muitas vezes e é absolutamente lamentável. E que haja pulso forte para realmente castigar quem são esses prevaricadores. E a minha nota final é para celebrar aqui o 84º aniversário do Rio Ave Futebol Clube, que foi na passada quarta-feira, e portanto que foi celebrado num ambiente um bocadinho mais calmo do que em anos anteriores, mas que é um ambiente muito ativo, é um clube muito interessado em dar e promover o futebol português, tem-no feito bem e portanto são os primeiros 84. Agradecer a presença do Dr. Miguel Paiva. Vou pedir apenas que não se levantem, porque vamos terminar e cai que nem uma luva naquilo que é também a conversa que acabamos de ter aqui. A Rádio Sintonia é parceira do IPDJ, do Instituto Português de Desporto e Juventude, numa campanha que está a ser realizada a fim de alertar para aquilo que são os bullies de bancada e daquilo que muitas vezes nós, enquanto adeptos e enquanto familiares, transportamos para o futebol e muitas vezes para os mais pequenos. E vamos terminar com esta mensagem do IPDJ, da qual a Rádio Sintonia é parceira. Agradecer a presença do Rodrigo Nunes, do Jorge Silva. O nosso João está de férias, regressa para a semana. O regresso de Xavier, um abraço para o Albuquerque, que sei que ele nos vai acompanhar, e o Dr. Miguel Paiva já sabe que será sempre bem-vindo a esta casa. Terminamos então com esta mensagem e depois regressa amanhã com Governo da Opinião e com Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos nacionais. Boa noite. Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mãe dele é uma prostituta. Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer. Aprendi com o meu tio que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô que dizer palavrões faz parte do jogo. Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser chamado de macaco. Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um poli de bancada e não ensine ninguém a ser. Uma campanha do IPDJ, Instituto Português do Desporto e da Juventude. Sintonia 92 FM. Informação. Informação